Boa noite, galera maravilhosa. Estamos no ar, mais uma vez, com o programa Tempo Real, dessa sexta-feira linda, né? Sexta-feira marcante, né? Que hoje a gente está com um convidado especial hoje, né? Obrigado a todos que vão nos acompanhar, vão estar conosco aqui. Vamos ver como é que está a nossa situação aqui, né? Hoje a gente vai falar muito do esporte. Hoje tem bastante assuntos, né? Com a presença aqui do nosso grande amigo, né? O grande amigo Rafinha Nunes, né? E a gente vai falar bastante futebol, tá? Hoje a gente está com um cenário diferenciado, né? Por que cenário diferenciado? Porque agora domingo é Dia das Mães, né? E sem essa pessoa maravilhosa que é a nossa mãe, né? Se torna difícil. Mas para quem tem a mãe, para quem não tem, né? O importante é o Dia das Mães, que é domingo. Então tá. Estou aqui com o Rafinha. O Rafa, né? Boa noite, Rafa. Boa noite, Clay. Boa noite, Rafa. O Rafinha é um historiador, né? Para o pessoal saber, um historiador esportivo, né? Que também vai estar lançando seu livro aí, esportivo aí. Então ele vai falar bastante sobre isso aí. Boa noite, Clay Oliveira. Boa noite, Rafinha. Boa noite, Rafinha. Boa noite. Tenho a satisfação de atender, né, o convite, que para mim é mais especial participar de qualquer programa que envolva o Paulão aqui. O Grilo eu estou tendo o prazer de conhecer hoje também, mas eu já acompanho o trabalho de vocês aí, né, de longa data. E enfim, cara, já estava te devendo uma visita há muito tempo, às vezes inviabiliza por causa do trabalho, dos compromissos, mas numa data tão significativa, às vésperas praticamente, né, há 2 dias aí do dia daquela pessoa que é tão especial para nós, que é a nossa mãe, e então não poderia deixar de atender esse pedido e também participar aí dessa nossa resenha, desse nosso bate-papo aqui, que certamente vai ser descontraído e vão falar muita coisa aí. Exatamente. Mas antes de a gente bater aquele papo maravilhoso aqui, né? Com pessoas do futebol, né? Como o Clay Oliveira, aqui o Rafinha. Vamos falar dos nossos parceiros aí, né? Que é o advogado Valmir Rodrigues, né? Juros abusivos, juros de cartão, aposentadoria, multa de trânsito. Também qualquer problema trabalhista, né? É com o Valmir Rodrigues Advogado. Valmir Rodrigues Advogado fica na Avenida Presidente Vargas, 1922, na sala 201, bem no centro de Esteio. Só entrar em contato com o Valmir Rodrigues pelo telefone 34 959 9108. Vou de novo, 345 99 108. Também pelo celular 983080943. G-Vendas representante, inovação e eficiências que geram novos negócios, que é representante de Santa Clara Louças Sanitárias, pelo telefone 984-575737. Clay Oliveira. Boa noite, Paulão, primeiramente. Ao nosso amigo aí que vem abrilhantar o programa Tempo Real, né? E boa noite a todos aí. E vamos fazer um grande programa com essa pessoa que sabe tudo, um grande historiador do futebol. É isso aí, Rafa, né? Rafa, primeiramente aí eu quero que tu te apresente aí, né? A gente está falando aí do Rafinha, mas ele não se apresentou, né? Para essa galera maravilhosa que vão entrar agora, né? E falar para a galera aí, né? Tu está aqui, né? Para falar bastante futebol. Fala, se apresenta aí, claro. Primeiramente, faz 5 anos que eu não vejo o Paulão. Mas não é por convite, não é por falta de convite. Também não é por mala minha, entendeu, Paulo? Marra minha. Exato. Que nem eu disse, eu acompanho o trabalho do Paulo há um bom tempo, independente das parcerias que ele
sempre está compartilhando aí os projetos dele, e sempre tem uma coisinha ou outra que inviabilizava, né? E a gente já vinha planejando isso desde o nosso último trabalho, que foi lá em 2018, ainda na rádio Esteio News, né? Exato. A gente apresentou um programa que foi um verdadeiro sucesso na época, que foi o Copa News. Eu acho que, quer dizer, eu tenho a certeza, na minha modesta opinião, que foi um dos melhores trabalhos relacionados sobre a Copa do Mundo naquela oportunidade, porque a gente competia com gigantes da mídia, né, Paulo? Exatamente. RBS, Bandeirantes, e nós tínhamos um produtor, poxa, Roberto, que assim, ó, deu uma estrutura maravilhosa para nós, estava sempre antenado em tudo, né, Paulo? Exato. E pegava comentários do Roberto Pauletti, da Bandeirantes, muita gente dando parabéns à forma inovadora que a gente estava tratando de, enfim, resgatar assuntos relacionados à competição, porque os jogos já aconteciam meio-dia. Tinha o televisionamento aberto, né, da Globo. Exatamente. Então você vir para uma rádio web, atrair um público que está ali ligado. Nós fazíamos isso pré-jogo e pós-jogos. E também em cada data, né, Paulo, a gente trabalhava com os assuntos relacionados mais importantes a cada jogo, principalmente quando eram os clássicos. Então foi um trabalho que marcou muito entre todos, assim, é a referência que eu tenho. E depois de lá eu dei uma parada, volta e meia participava de um chamado aqui, outro ali. Sim. Mas eu queria, enfim, me qualificar mais, eu queria partir para um outro desafio para mim, que era relacionado, né, ao conteúdo literário, e comecei agora no início do ano esse projeto, que era para o ano passado, mas que acabou inviabilizado porque, infelizmente, eu tinha uma pessoa que seria o convidado a fazer como é que a gente, no livro, que é a parte ali da introdução, né, a preleção, no caso. Sim. Que seria o nome preleção, né, seria o jornalista Davi Coimbra, que foi o primeiro a ter conhecimento sobre esse meu projeto, que eu ia fazer um livro sobre os camisas 10 nas Copas do Mundo. Sim. E tem seria todos os camisas 10. Camisas 10. Isso aí foi um projeto que eu fiz em cima do encontro que eu tive com ele, e entrei em contato 2 vezes, ele gostou, ele achou bacana, e ele seria, né, o prefácio seria da autoria dele, porque ele gostava muito do Rivelino e do Zico e do Maradona, e eram esses 3 camisas 10 aí emblemáticos, né? Exatamente. E, então, assim, depois que o Davi infelizmente veio a falecer, eu não quis fazer mais o livro, fiquei muito triste, porque era uma homenagem que eu queria fazer aos camisas 10, e ele era o meu convidado especial para participar dessa obra. Como tu falaste, né, logo quando iniciou essas rádio web, etc. tal, a gente estava presente, né? Inclusive a gente já não tinha aquele conhecimento geral, né, nas rádios webs, né? E a gente estava ali no Destaque, né, na Destaque News, né? E tu, naquela época, tu mostrou muito tu tem um grande conhecimento, assim, de Copa do Mundo, né? Entendeu? E, em geral, até inclusive, hoje a gente pode pesquisar pela internet e tal, mas naquela época tu já sabia tudo, até, tipo assim, ó, um gandula daquela época, né? Por incrível que pareça. Né? Tem um gandula famosíssimo de Copa do Mundo, que virou um grande jornalista esportivo depois da Europa. Isso. E agora, tá legal? Tá bom. Às vezes é falta de costume, né, Paulo? Tu já é macaco velho, eu sou arigó, né, mano? Não, tá bom. E então, assim, Paulo, me lembro até hoje, a gente tinha
Paulinho Martins, né? Pô, O Paulo Martins, né? O Paulo Martins também foi um dos... foi o meu... das ele pessoas foi que o cara conosco, que, né? assim, ó, me deu o maior apoio, que me botou na cara do gol. Exato. Ele tinha um programa ali na Rádio Destaque, né? E me convidou uma vez para participar, convidou até, e você estava lá. Sim. E aí houve aquela conexão maravilhosa de olho com o Roberto. Ele achou bacana ali o programa. Eu disse para ele: o que tu acha da gente fazer alguma coisa para a Copa, que ia ser mínima, na verdade ia ser comentários. E ele disse: poxa, Rafael, o espaço é teu, tu que te vira o que tu quer fazer. Exatamente. E eu disse: cara, eu não vou perder essa chance, cara. Te lembra, Paulo? A gente tem cenário, até a gente tem as fotos. Exatamente. Cenário, eu praticamente produzi todo o trabalho, né, Paulo? Desde o cenário, as matérias. Eu trabalhava na época de noite, como ainda trabalho hoje. Sim. E então eu passava a noite toda fazendo os conteúdos, chegava em casa, largava minhas coisas e ia para a rádio, diariamente, né, Paulo? A gente ia diariamente. Então, assim, a Copa de 2018, infelizmente, o Brasil não fez por merecer, né? Aquela eliminação para a Bélgica, que foi o dia que eu levei o Paulão para assistir o jogo. Pé frio. Foi o único jogo que eu assisti com o Paulão. Pé frio. É o pé frio, ele é. Não, e ele... Eu vou te levar num lugar que eu sei aqui no centro. É só bêbado, mano. E eu não bebo. Você é lugar pra ti, não é pra mim. Exatamente. Aí a gente chegou, Exatamente. daí a gente Exatamente. começou a catar lugar no centro. Aí paramos numa lancheria ali perto da estação e ali nós ficamos. Aí vai o jogo, o Brasil em cima. O Brasil estava em cima. Foi um jogo bem equilibrado contra a Bélgica. Não foi tudo aquilo que disseram, né? Que a Bélgica dominou. A Bélgica estava bem, mas o Brasil também teve chance. Aí eu me lembro que eu disse uma coisa pro Paulo assim, ó, nós estava vindo assim, o Brasil perdendo, São Paulo, esquece. O Brasil vai perder o jogo, o Brasil já estava 2-0. O goleiro da Bélgica está pegando, que era o Courtois. Ele está pegando tudo hoje. O Brasil não vai ser eliminado. O Brasil não vai ser eliminado. O goleiro tá... E o mão de alface lá estava tomando tudo. Com todo respeito. Porque as pessoas falam assim, quando eu digo mão de alface, eu odeio a granalização. Eu acho uma coisa estúpida, idiota, quando ela foge do conceito da rivalidade. Exatamente. Tem um goleiro aqui, que ganhou talvez os maiores títulos gaúcho, que foi o Darley. Ele só não foi campeão interclubes no Grêmio quando decidiu lá com a Ajax. Ele foi campeão da Copa do Brasil 3 vezes, ele ganhou o Brasileiro, a Libertadores, o Gauchão, a Recopa Sul-Americana. Então, assim, um multicampeão. Só que ele não teve aquela continuidade na seleção. Então eu não sei se o Darley era goleiro de seleção ou não. Porque no tempo dele ainda tinha o Tafarel e o Dida. Não, eu vou dizer pra ti, aí não tinha pra Darley. É difícil. Difícil, porque... ganhar espaço com esse nível de jogador, de concorrentes da camisa 1. Não, esses dois aí eram um monstro, né? E o Tafarel, ele saiu da seleção, porque ele teve aquela falha no jogo contra o Uruguai em 95, da Copa América, e o Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF, criticou ele e ele saiu. Aí o Brasil passou por um período de 95 a 97 com o Carlos Germano, o Darley. Aí o Dida foi o que mais se estabilizou ali. Só que na hora do pega pra capar, o Zagallo foi lá e chamou o Tafarel de novo, porque ele estava no Atlético Mineiro. Exatamente. Então, assim, o Tafarel tinha um estigma que ele teve uma passagem. Eu estou falando isso porque eu acompanhei a carreira dele. Tafarel foi o maior goleiro da história do Internacional por mim. Verdade. Porque para ti jogar na seleção brasileira, com 21 anos de idade, no Rio Grande do Sul, tu tem que ser um fenômeno. E ele era. E ele foi goleiro com 20. Na Copa do Mundo ele foi o goleiro mais jovem Ainda do Brasil. mais naquela época. Ainda mais naquela época, né? E aí os caras falam assim também, Paulo, me desculpe só emendando, que a força de Rio São Paulo, e tinha o Zé Carlos no Flamengo, o Acácio no Vasco. Então, assim, eles não tinham a mesma qualidade, mas eles eram do centro. E ainda tinha o Ronaldo no Corinthians. Então eles tinham assim, ó, a gente tem um cara para botar lá, mas não, Lazzaroni testou, ele foi chamado primeiramente pelo Carlos Alberto Silva, né? Jogou as Olimpíadas, Isso. a parte preparatória, mas
ele se firmou na seleção foi com o Lazzaroni, na principal. Então, assim, apesar de todas as tentativas, não tinha. A camisa 1 pertence a um fenômeno que joga na grande área da defesa do Internacional, que é o Cláudio Taffarel. E aí ele construiu a carreira dele de maior goleiro da camisa 1 que eu já vi até hoje. Mas já que tu tá entrando nesse mérito, cara, eu vi ele treinar, eu vi ele jogar. Tive o prazer. Tu te lembra quando na goleira, eu não sei se ainda era, tinha um toco, a gente ficava atrás da goleira, assim, o cara ficava, poxa, assim, Paulo. Exato. A gente via assim, daí às vezes a bola vinha assim, só dava aquele crash, né, a rede estava bem pertinho da gente. Não, se que botar assim, não era mascarado. Não. Uma carisma danada, né? Carisma. É importante. E outra, né, meu? É o que eu digo a maioria pros meninos hoje. Até pra quem quer jogar bola, cara, o que esse cara trabalhava, velho. Esse cara fenômeno trabalhando, Paulão. Terminava o treino, ele chamava 2 ou 3, vem aqui, bate pênalti, vem aqui, bate falta. Exatamente. Não, foi sorte. Lá na Copa foi sorte. Trabalhava muito, velho. Muito. E o pessoal entrando aí, isso é muito legal. Hoje a gente está com um programa especial do Dia das Mães, né? Com a presença aí do historiador, né? Esportivo, Rafinha Nunes, né? O cara entende muito aí, em termos de futebol aí, das antigas aí com ele. Então eu quero mandar um abraço para as galera que estão entrando aí, que o pessoal gosta do mimo, né, Rafael? Né? Como o Clóvis Tito, né? Clóvis Tito dizendo boa noite. Também o Mário Elton da Silva, né? O Elton dizendo boa noite à bancada. Bom programa a todos. Obrigado, Mário Elton. Obrigado. Também o Paulo Martins entrando aí, dizendo boa noite a todos. Obrigado, Paulo Martins. Olha aí, Paulo Martins, pra ti aí, ó. Olha aí, ó. Mandei fazer pra ele. Olha aí, ó. Pô, que bonito ali, ó. O cara que me botou na fita, ele não podia. Exatamente, ó. Com todo carinho, não sei se ele merece. Eu não sei se ele merece. Mas merece. Pela dedicação dele no esporte, amador, Bom trabalho. Botou na fita, Paulo. Exatamente. Botou. Ó, Paulinho. Todo carinho pra ti. Exatamente, olha aí, Paulinho, ó. Também o Clóvis Tito, né? Tá curtindo. O Gilmar Careca, dizendo boa noite, amigos. Boa noite, Gilmar, obrigado por estar conosco. O Luiz Carlos Acosta, boa noite, amigos. Obrigado, Luiz Carlos, também. O Gilmar dizendo, põe no silencioso o telefone aí, Paulão. Ele tá no silencioso, ele tá, Gilmar, obrigado por estar conosco aí. O João Luiz Soares, dizendo boa noite, amigos. O Jaiminho de Novo Hamburgo. Ô, Jaiminho, muito obrigado. Um abração, tá conosco aí. O Acosta dizendo, Paulão, boa noite. Dá um alô aí para nós aqui de Viamão. Amanhã tem Martinica e o Monte Alegre, no campo do Martinica, às 10 da manhã. Que fogueira, no Campeonato 60. Um abraço a todos. Olha aí, galera, ó. Um abraço pra galera toda de Viamão aí, ó. E amanhã tem um clássico aí, ó. Martinica e o Monte Alegre aí pelo Campeonato 60 aí. Um abraço a todos aí de Viamão e obrigado por estar conosco aí ligado, tá? Maurinho Costa aí entrando aí, o grande Maurinho Costa, né? Grande garotão, dizendo boa noite e parabéns, mais um ótimo programa. Grande abraço a todos, Paulo, da mesa. Só emendando ali, tem 2 campeões da Libertadores, né, que são de Viamão. Sim. O goleiro Renan, bicampeão da Libertadores, o único goleiro bicampeão da Libertadores. É mesmo? E o Paulo Roberto Costa, que foi campeão da Libertadores. Exatamente, Né? Exato. O Maurinho Costa dizendo assim, ó, já quero desejar um feliz Dia das Mães. Olha aí, ó. O Maurinho Costa dizendo, já quero desejar um feliz Dia das Mães, em especial a dona Carme. Um abraço a todas as mães mesmo. Especial a dona Carme aí. E obrigado por estar conosco aí. Muito obrigado. Reni Edson também está ligado aí, né? Dizendo boa noite. Obrigado, Reni Edson.
né? O homem do sorteio, leva todo o sorteio que tem aqui, né? Nossa, até já me perguntaram. Não liga mais, viu? Já me Sorteio, perguntaram. tem uma sorte da lado, né? Não, me perguntaram, vem cá, Grilo, você só põe o nome do Reni no negócio lá pra mexer. Aqui o Luiz Carlos Costa dizendo, à tarde temos no campo da Tuca, às 13h45, o Flamenguinho e Vila Vargas, categoria 55. Olha aí, ó. Jogaço pessoal, também. Mais jogão aí, o Flamenguinho lá, jogaço. em Porto Alegre lá, pelo 55 de manhã. Isso aí, cara. Também o Renier dizendo assim, grande jogo, categoria, eles estão aproveitando tudo, é isso aí, cara, aproveita. Às 55, né, às 15 horas, boa vontade de Santa Teresa aí, o São Borja. E o Gilmar dizendo, o Darley foi queimado na seleção, pois em um jogo recebeu um recuo com o pé e pegou a bola com as mãos. Ali o Galvão Bueno queimou ele ao vivo. Eu não sei se esse jogo foi contra a Polônia, se não estou enganado. O Zagallo estava fazendo uma preparação para a seleção pré-olímpica, né? Sim. Mas na verdade, assim, se nós olharmos, fazendo um parâmetro não somente da granalização. Sim. Porque é impressionante, cara, que a gente olha assim, que às vezes eu acompanhando outros grupos assim, os caras eles ficam muito em cima do título. Por exemplo, assim, o Darley ir para a seleção por causa de todos os títulos que ele conquistou no Grêmio, e foram muitos, né? E num espaço muito curto. Só houve um goleiro que conquistou tantos títulos assim na era mais moderna em pouco tempo, que foi o Zete no São Paulo. O Zete, né? O Zete Dida também conquistou muitos títulos no Cruzeiro. Ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Libertadores, né? Ele foi campeão mineiro. Mas assim, o Darley foi muitos títulos que só o Zete sobrepõe a ele naquela fase ali dos anos 90. Então, assim, a granalização impede do reconhecimento ao Taffarel. Não estou aqui fazendo uma defesa do Taffarel. Eu estou dizendo um goleiro acima da média. Exatamente. Então, assim, e realmente eu acho que poderia ter insistido um pouquinho mais de oportunidades para ele, mas o Dida soube aproveitar. Embora nas Olimpíadas ele foi muito criticado em 96. Ele teve um jogo que ele falhou. Ele e o Aldair, acho que foi contra ele era bem gurizão, né? Ele estava com seus... Ele tá 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, né? Então, nós tinha menos, eu acho. Não, ele começou cedo, né? Exato. Então, mas ele estava nessa média de idade. Mas ele foi um goleiro acima da média, depois ele foi para a Europa, conquistou uma carreira vitoriosa. No Milan. E foi campeão mundial da seleção. Jogou uma Copa de 2006, que para mim, junto com o Zé Roberto, ele foi um dos melhores do Brasil. Foi destaque. Exato, Então, assim, pode até ser que tenha acontecido isso de fato com o Darley, uma oportunidade maior ele poderia ter tido. Mas naquele momento, assim, o Dida estava merecendo. Aconteceu isso e a gente sabe que, infelizmente, uma crítica negativa, ainda mais ao vivo e de peso, como era o Galvão Bueno, isso repercute, né, e muito. Exatamente. Mas eu acredito também que o momento era de teste e o Zagallo não ia dar continuidade ao Darley, embora ele foi para as Olimpíadas. O Darley ganhou o pré-olímpico com a seleção depois, em janeiro de 96. Então, assim, ele teve uma história legal. Ele foi uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 96. Mas é que é uma coisa assim, né, gente? O cara não pode querer se esconder atrás de muitas coisas, né? Cara, tem jogador de seleção e tem jogador de clube. Isso sim. Isso aí tem, né? É como a mesma coisa que eu digo. Tu jogar várzea é uma coisa. Tu jogar o amador da federação é outra. Tu jogar profissional é totalmente diferente. Então a questão do Darley nessa situação, eu acho que o Darley era um grande cara, um cara, defendia muito, né? Um líder dentro do vestiário do Grêmio, líder dentro. Era tão líder que ele chegava. Líder. Isso aí, líder. Darley foi um símbolo. Símbolo. Líder do vestiário do Grêmio. Só que na seleção, cara, os monstros são maiores. Os monstros são bem maior. Bem maior. Como eu digo, tu tem que estar preparado para isso.
Né? Então eu acho que o Tafarel é como eu disse, né, cara? O Tafarel era muito acima da média, ele era, cara, top. O Tafarel teve duas situações que as pessoas não lembram e que ele ficou marcado em 2 jogos. Primeiro foi em 93, jogo contra a Bolívia, que muita gente não sabe ou não lembra que no decorrer do jogo ele defendeu um pênalti quando estava 0-0. Imagina. Foi o dia que o Brasil perdeu a primeira partida em eliminatória, foi para a Bolívia, lá em La Paz. Foi 2-0 para a Bolívia, até que aquela ele bola... tomou no meio das pernas ali. Isso aí. Exato, Então, assim, ele já tinha evitado a derrota quando ele defendeu o pênalti. Foi uma falha, ele já tinha falhado no Grenal, em 97, no gol do Jorge Veras. Isso acontece, o Tafarel não era infalhável. Nenhum goleiro era. Não existe isso. Buffon falhou, Manga todos, falhou, Exato. Raul Plasma falhou, grandes goleiros. Zete tomou uma vez um frango do Neto. Sim. Num jogo, ele era goleiro do Palmeiras, o Zete. Tomou um frango do Neto e deixou de ser um grande goleiro, campeoníssimo. Exato. Né? E depois foi na final da Copa América de 97, Brasil contra a Bolívia, que o Brasil ganhou de 3-1. E ele tomou um gol de fora da área e disse: o Tafarel hoje vai tomar. O Tafarel fechou o gol. Fechou o gol. Então, ser qualquer um goleiro nessa situação, e uma coisa, o Tetra começou a ser ganho aí. Porque se o Parreira tira. Tira ele. E ele, não, vou tirar, porque do outro lado, Grilo, tá o Zete aqui ganhando tudo com o São Paulo. O Tafarel estava na reserva. Lá do Parma, depois emprestou ele pro Rediana. Aí tu pensa bem, o cara não tá jogando. O outro goleiro de São Paulo é um monstro, ele está ganhando tudo. Campeão paulista, brasileiro, da América, Interclubes, tudo. Poxa, velho, a concorrência é grande. Exatamente. A imprensa ali, Zete. Aí depois teve aquele problema do Zete, do chá de coca, que ele não tinha nada a ver. Ele tomou lá e os caras já, o Zete estava drogadão, nada a ver. É que lá na Bolívia é comum o chá de coca, exatamente. Mas no antidoping pegou. Exato, E aí começou aquela panela fervendo e aquela bagunça. Isso eu disse assim, que eu tenho como conceito, que eu estou trabalhando a história da seleção brasileira para o ano que vem, né, que ela vai celebrar 110 anos. Então eu estou pegando tudo, desde 1914, mas assim, em cima de curiosidades dispersas, entendeu? Exatamente. Se o Parreira é criticado, mas não, velho. Que Parreira dá mole ali, ele tira o Tafarel, bota um outro pela opinião pública, porque era muita gente contra, entendeu? Então, e o Tetra de repente chega lá, o goleiro que começa-se um grande time por um grande goleiro, sim. não tinha em nenhum momento o Parreira hesitou. Meu camisa 1 é o Tafarel. No caso ali, como eu digo, né? Por isso que eu falo, cara, tem treinadores e treinador. Tá entendendo? Exatamente. Porque tem treinador que vai chegar lá, tu é dirigente, né? O que tu acha do fulano? Ou então bota fulano. Não, vá. Não, mas a própria pressão, pressão da... vamos dizer que a diretoria... Da mídia, muita coisa. Da própria mídia também. Mas a questão é essa. A mídia levanta um jogador. Como ela derruba, Também verdade. derruba o jogador. É verdade, Paulo. O cara faz um gol, olha, esse é o melhor. O cara fez um gol do jogo... Paulo. No outro mês ele rateou, no outro jogo ele não fez, rateou, perdeu o gol. Esse é o pior. Paulo, é como eu digo, se tu parar para analisar, porque o futebol as pessoas veem muito com a emoção, não com a razão. Por isso que é a diferença, né? A diferença de quem trabalhou no futebol, o cara olha com a razão, não com a emoção. Exatamente. Mas claro, o cara também tem a sua emoção, mas sabe conter a emoção, né? Então, no caso assim, o Tafarel, cara, além dele ser monstro, uma coisa que eu digo sempre, né? Os monstros, eles são diferentes. Eles são diferentes. Porque e o futebol hoje em dia é muito assim, né? Hoje em dia, sempre foi assim. Tu ganhou na quarta-feira, tu fez gol, ou tu defendeu, na quinta-feira eles querem tu na seleção. No domingo tu te vazou, mas manda embora, isso aí não joga nada. Entendeu? Deixa eu mandar um alô pro pessoal entrando aqui, o Nininho. Nininho Ibaldo. Grande Nininho, cara. Nininho, né, meu? Nininho... Preparador de goleiro. Preparador de goleiro. Claro. Sabe o que nós estamos falando. Não, Nininho. Exatamente, E foi campeão
Foi campeão no Inter. Exato, na Copa do Brasil, o Nininho né? O Nininho trabalhou também lá no 15 de Campo Bom. Oh, Subiu o exatamente, 15. O Nininho Copa tem do experiência pra Brasil no Inter. caramba. Só se foi em 92, né, Paulo? Porque faz mais de 30 anos que o Ah, não, mas Copa parece do que foi isso aí, essa Não, época. Nininho foi. Nininho dizendo assim, um grande abraço, Paulão, e os demais da mesa. Obrigado, Mauro Nininho. Otávio dizendo boa noite. O Paulo Martins dizendo obrigado, Rafael. É nós, estamos juntos. Isso aí, Paulinho. depois obrigado. dessa daí- Ó, depois de uma foto. Não, uma foto dessa lá aí. no tempo da rádio Fátima. Fátima. Rádio É. Fátima, FM, né, meu? Ah, mas nós fizemos muito programa bom. Oh, muito bom lá na Rádio Fátima. Estúdio lá. lá, nossa. Exatamente, muito bom. O Gilmar Rodrigues, grande Gilmar, dizendo assim, boa noite, meus Nome de queridos goleiro amigos, um tetracampeão, abraço. hein? Ah, Nome de goleiro tricampeão, né? Porque Gilmar dos Santos Neves foi o Gilmar. Gaúcho. Exatamente. Isso. Exatamente. Goleiraço. Também o Antônio dos Reis, né, o Mosquito. Ô, grande Mosquito lá de Caxias do Sul, dizendo boa noite, meu amigo Paulão. Aqui é o Mosquito da Rádio Portal da Bola de Caxias. Tá na Portal? Tá legal. É, se lembra, né? Em Mosquito, Montenegro. um abração. Em Montenegro, ali. Exato. Um abraço, Mosquito. Grande Mosquito. Tá na Portal, tá legal. Esse aí é o O- bordão deles, é. né, meu? Um abração para o Mosquito. E dá um abraço também no amigo aí, o teu amigo aí, esqueci o nome dele, gente finíssima. O Cássio também, Cássio dizendo boa noite, é de Pelotas. Ô, pessoal Grande. de Pelotas, obrigado aí, pessoal de Pelotas. Um abração. Do Emerson, né? Isso, Exato. Emerson Volante. Exatamente. O Tyson. Do Tyson. De Pelotas tem. E o pessoal aqui do Esporte Ação Gol de Natal, que é o Pete, dizendo Grande boa noite, Pete. amigo Paulão e Clay Oliveira, e um abraço para o convidado de hoje, que é Valeu, o Pete. historiador, o Rafinha Nunes, né? E o Gilmar dizendo assim, ó, tem jogadores de clubes e de seleção. O Tafarel, para a seleção, era o mais completo. Já em clubes, não foi muito feliz, não teve muito E isso é verdade. feliz, exatamente. Isso é verdade. Mas assim, olha só. Tá, vamos fazer uma analogia aqui. A época que o Tafarel jogou, tu te lembra quem eram os atacantes do futebol brasileiro? Diz aí 5. Atacante, na época do Eu já vou te Tafarel. dar 5 assim, ó, que o Brasil não tem. Diz 5 aí. Romário, Bebeto. Romário, Bebeto, Careca. Careca. Vai mais. Bobô. Miller. Bobô, Miller. Tá, agora me diz um Tá. negócio. Tem algum no futebol brasileiro que chega perto de algum desses aí? Não tem. Tem algum goleiro no futebol brasileiro que joga contra algum desses atacantes? Hoje Então tá, não então tem mais precisa jogador. falar mais nada. Olha, o cara jogou. Olha o que era o time do Vasco: Giovani, Roberto Dinamite, Jogava- Romário, Tita, Mauricinho. Dunga no meio-campo. Em 87 o Dunga jogava lá. O Dunga. Olha o Flamengo: Renato, Bebeto, Zico, Adílio. Zinho. Ô, Rato, não esquece da latinha. Oi? Então aí os caras vêm falar um monte de besteira. Mas o fulano não ganhou nada. Mas olha os caras que tu jogava. Não tô dizendo que é o caso dele. Sim, mas sim. muita gente fala nessas rádios Grenal. O fulano não ganhou nada. Mas olha, o time do Internacional era umas porcaria. Brites, não desmerecendo os Não, caras. não. Mas comparado com o nível que era esses times. Sim. Cara, o Cruzeiro que foi pra final. O pra Cruzeiro semifinal, não perdia pra Semi- ninguém. o semifinal de Naquela época. 87. Era o Cláudio Adão, o Cláudio Careca, o Moreninho, Pretinho. Era um time, o Balu, o Douglas, era um time muito bem armado. O Atlético Mineiro, que perdeu pro Flamengo, as duas semifinais em 87, que era do Tele Santana, era o Sérgio Araújo, Sérgio. o Renato, Pé Múrcio, o Chiquinho, o Marquinhos, que depois foi campeão da Copa do Brasil com o Internacional em 92. Então o nível desses jogadores, o Fluminense tinha o casal 20. O Washington e Assis. E mais o Romerito. Exato. Aí tu vem me dizer assim, ó, cara, os caras falam assim, mas o zagueiro Cara, o Ricardo Gomes jogava
muito mais bola que o Kahneman. Esse Vitão, esses aí dessa defesa do Internacional aí. Aí de zagueiro eu te falo assim, ó, Mauro Galvão. Mauro Galvão. Pelo amor de o Deus. Aldair, o Edinho. Mas o Mauro Galvão, vou dizer, Qualidade. não, o Mauro Galvão é uma coisa. Tranquilidade e qualidade. Ele era um gentleman jogando bola. Exatamente. O Galvão É foi o zagueiro gaúcho que eu vi. O Mauro Eu era vi. bom. Não, eu vou dizer pra ti. Outro zagueiro. que eu vi. Gaúcho. Vou dizer pra ti. Outro gaúcho. Teve passagem pouca pela seleção, mas foi campeão no Grêmio, foi campeão no Fluminense. Se chama Luiz Eduardo. Ah, sim, mas não no nível do... Cara, o Luiz Gênio Eduardo. também. Gênio, não, meu irmão, mas ô, meu. Ele foi um zagueiro que ele foi injustiçado em não ter oportunidade na seleção. Ah, esse. o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Ele nunca deveu Jogou no nada Grêmio. do Kleber. Não, Do Kleber, nem a do pau, Clebão. Clebão, claro. Teve tá um bom. monte de chance. Tu quer ver É umas coisas que tu não entende quando a gente fala de chances na seleção. Em 2009, o grande Dunga, que eu adoro de paixão, capitão da seleção, Sim. ele deu um monte de chance para um tal de Afonso lá do PSV. Lá, Sim. Falou O um monte Afonso. de besteira. O Afonso. E aí, o Nilmar, rasgando a bola no Internacional, ele convocou o Nilmar, tirando ele da final da Copa do Brasil contra o Corinthians lá. Se o Nilmar tá no... Ia ser 6 pro Internacional. Porque os gols que o Tyson perdeu, ele ia botar a bola na boca do goleiro lá do Corinthians, que eu não me lembro. Era o Felipe. Felipe. Aí depois chegou aqui, disse assim, agora tu resolve, Nilmar. Agora que tá 2-0 pro Corinthians. Então, assim, ó, são coisas que às vezes muita gente tem chance na seleção que um jogador que às vezes poderia ter tido. Luiz Eduardo foi um. Pô. Ele poderia ter tido. Pelo menos a chance. A qualidade técnica. Qualidade. Nossa, meu Deus do Que céu. o trabalho que era para ser levado em continuidade depois que o Tele saiu era o do Carlos Alberto Silva. Ele renovou a seleção, daí o Brasil tomou de 4-0 para o Chile na Copa América em 87. Aí os caras, ele fez uma mescla do time que estava no México. Começou a renovação, né? Renovação. Aí tomou cota. É normal tomar cota zero, porque tu tá na fase da renovação. E o Falcão também fez uma renovação maravilhosa em 91, mas os resultados não permitiram. Mas aí que eu digo, ele fez o Falcão essa renovação que estourou em 94. Vamos ver o que o pessoal estão falando. O pessoal Papo está tá interagindo, estão conosco aí direto aqui no programa. O Gilmar Careca dizendo: Tafarel contra a Bolívia tomou um gol do Etcheverry. Do Echeverri. Echeverri. É o diabo. Exatamente. E o Clóvis dizendo: Tafarel merece todo o reconhecimento. Todo o respeito. Agora, como preparador de goleiros da seleção, tem que dar passagem para o Rogério do Palmeiras. O Rogério trabalhou aqui no Exatamente. Trabalhou aqui no Imoré, aqui. O Paulinho Martins diz assim, ó: Paulão, não vai ficar com Silvio e Rafinha. Já fiquei. Eu quero uma foto também, cara. Eu quero uma foto também, ó. Também aí o Kleber, vai fazer chover, meu. O Nunes entrando aí, ó. Kleber Nunes dizendo: dale, Paulão. E aí, Paulão? Um abração, o Kleber, obrigado, tá? Também aqui o Reni dizendo: Paulão, não vai ficar com o Silvio. Aqui, ó, já está repetindo. Aprende com o Paulão, homem sério. Aprende com ele. Kleber, obrigado, Kleber. Só fera, dizendo o Kleber Nunes, né, meu? Olha, teu parente aí, Kleber, é o Rafinha Nunes, historiador aí, tá? Suzana Maciel, show tá o programa. Obrigado, Suzana. Obrigado. Também Gilmar Careca só quis dar um exemplo de jogador que cresce em seleção. O Darley, monstro em clubes, né? Aqui, Itafarel, monstro em seleção. Isso aí. O Ivan Teixeira, de Paula, parabéns, excelente programa, show. Muito obrigado essa galera maravilhosa participando. Isso aí que não tem preço, né? Isso não tem preço. Hoje, essa pessoa maravilhosa aí, o Rafinha, historiador Rafinha. No final ele vai falar do livro que ele já está aí, ó. Já está no forno. Quase no forno, né? Está no forno. Agora que a gente está também pegando, tô pegando os ganchos, entendeu? Sim. Nós estamos falando de goleiro que não tem nada a ver. Se a gente olhar assim, acabou indo para o caminho dos goleiros, né, Paulo? Sim. E o primeiro título que um gaúcho ganhou na seleção foi goleiro. Ele era um goleiro.
E era gaúcho, era daqui, da região. Quem era ele? Era o Kuntz. Ele era natural de Novo Hamburgo. Natural de Novo Hamburgo? Isso pouca gente sabe. E ele jogou um tempo no Grêmio, saiu do Grêmio e fez Que carreira. ano foi, mais ou menos? Em 1919 ele foi campeão sul-americano e depois em 1922. Esse é o historiador, hein, Em Ratinho? 22 ele foi o goleiro. Aí ele já estava no Flamengo, que tem aquela força, mas uma coisa que as pessoas têm que entender, que o Flamengo sempre foi o clube de regatas. Ele veio a ser o clube do futebol depois que o Vasco da Gama despontou há 100 anos atrás, 1923, quando ele foi campeão carioca com um time só de negros. Antes o Flamengo, como é um clube de regata? Clube de Flamengo, regatas. né? Então era só regata. Só regata. Regata Ele- não. Até hoje tem, né? A hoje tem. regata Vasco da Gama. Isso, tudo. é. Só que quem tinha um nome, né, de futebol era... Eu estou pegando por cima, assim. Sim. É o Fluminense Futebol Clube. Mas o Flamengo, ele era da regata dos granfinos. Sim. O Fluminense também era um clube... Possivelmente não entrava nela. Não, eles... Porque imagina quantos anos atrás o Flamengo... Quase 100 Que ano, Não, que o ano, Flamengo tem mais de 100 anos. que ano é que Exato. esse goleiro foi campeão? Em 1922, ele foi várias vezes, mas ele não era Mas negro, né? Tá, mas ele era de 1919, tu disse? Ele foi campeão da Copa do Sul-Americano, da Copa América em 1919 e depois em 1922 com a seleção brasileira. Mas em 1919 o Paulão já tava aí. não Já tá? tava, Já né? tava o Paulão. Não, já estava nascendo que o Grilo queria me embalar. O Grilo queria me embalar. Né, O Paulão tinha que saber essa história aí. Eu vou ter que Eu estava trazer. nascendo, Grilo, deixa que eu pego um bebezinho Então eu vou pra ter que embalar. trazer né, essa história. Eu vou fazer a biografia do Paulão. Ô, meu, o Paulão já tava, meu. O Paulão é que. Grilo. O Paulão, tu tocamos, velho. A minha mãe dizia, não, Grilo, tu vai derrubar a criança. O Meu. Paulão já tava, meu. É isso, Vê como é que cara. o assunto flui, né, cara? Quando as pessoas assim. Às vezes os caras. Eu sou muito chato, porque que nem eu estava falando sobre a granalização, ela está muito. Ela está insuportável, cara. Só se fala nisso. Vamos ser coerentes só com uma coisa para não fugir aqui do assunto. O Renato falou alguma coisa demais naquilo que ele disse que o Grêmio não vai ganhar nada? Quem é que acha que o Grêmio vai ganhar alguma coisa? Cara, eu acho assim, ó. Primeiro tem que Tem ter. time para ganhar do Palmeiras e Não, do Flamengo? nem Grêmio nem Inter. Nem os dois. Os dois, eu acho que a qualidade técnica dos dois times é muito precária, tá? Só que a questão que eu acho assim, ó, tu tem que ter convicção daquilo que tu fala. Sim. Né? Ainda mais ele que é um cara que, se falar A, repercute. Não, repercute, Tá mas entendendo? assim, ó, tá certo, ali não vem mais ao mérito que isso aí, esse assunto já está saturado, né? Não vamos dar mais. Não, mais ênfase isso aí. Né? Mais inventar mais. Mas assim, ó, teve um treinador que ele era muito questionado porque ele só trabalhava com um time de ponta, que era o Luxemburgo. Sim. Luxemburgo, todo mundo dizia assim, o Luxemburgo foi pro Palmeiras e montou uma seleção. Depois ele foi pro Corinthians e montou um timaço. Um trem. Em 96 o Palmeiras tinha um timão também, que era o Miller, o Pô, Djalminha, Miller, Djalminha. Luizão e o Isso, Rivaldo. Poxa, velho. Né? Então, assim, ó, é só... Evair. Não, o Ivair já tinha saído fora. Já Depois tinha ele saído. voltou pro Palmeiras com o Filipão e ganhou a Libertadores. Mas o Ivair já tinha... O Palmeiras já tinha aquela base. de 92, quando a Parmalat entrou. Mas o único time que para bater o Palmeiras era o São Paulo do Tele mesmo, que jogava por música. Exatamente. Esse time aí, para mim, depois do Flamengo do Zico, foi... até eu quero entrar nesse assunto, que uma das coisas... Assim, as pessoas... Eu torço pro Flamengo desde 1980. Eu torço pro Flamengo. O único time assim que eu torço, que eu brigo, que eu saio do espírito é o Flamengo. É mesmo? Sempre foi. Mas não era por causa do Flamengo. A primeira vez que eu vi um jogo do Flamengo, me lembro até hoje, foi Flamengo, perdeu pro Botafogo, da Paraíba, se eu não estou enganado, por 1-0 no Maracanã. A TV era preto e branco. Sim. E eu tava com meu padrinho vendo. E aquela camisa, eu sempre gostei muito de camisa. Sim. Então, assim, aquela camisa, eu disse, mas que camisa bonita. Tanto é que um dos maiores fardamentos que eu mais acho bonito, que eu já vi, foi o do Fluminense, campeão brasileiro de 84. Eu só vou dizer um negócio, ó. Paulo Vitor, Aldo, Ricardo Gomes, Duílio e, na lateral esquerda, o Branco. Delay. Porra, jogava muito. Os caras jogavam demais. Romerito, Também. Washington, Assis
e Tato. Nossa. Só eles. Né? Não, é que eu digo, né? Aí tu pega, claro que hoje o Fluminense tá bem E o também. Jandir no meio também. É Jandir, Gaúcho. Exatamente. Mas aí tu pega um time desse, é isso que eu digo, pega uns nomes Vai desses. ser campeão brasileiro, cara. Não, pega uns nomes desses. Aí hoje tu pega uns aí que não jogam pata vida nenhuma. Não, lá naquela época o pessoal jogava pela camiseta. Pela camiseta. Não, Paulão, é o que eu digo. A mesma coisa a seleção tipo 70, entendeu? Por que na época muitos não ganharam dinheiro? Porque jogavam pela Mas camiseta. é que antigamente tinha jogador, né, Paulão? Exatamente. Hoje em dia tem dublê da bola. Diferente, dublê. E é uma das épocas, essa seleção de 70 que eu mais lembro, cara. Sim, mas não tem como, né? Mas aí tinha. Mas é isso que eu tô dizendo. Naquela época era jogador, Paulão. Hoje é dublê da bola. Hoje se tu pega. Ô, Paulão, é uma coisa que eu acho ridícula isso. Hoje tu pega um guri que dá 2 dribles no fundo. Sim. Que era o normal de todo mundo fazer, dar um drible no cara é o mínimo. O Jorge Veras fazia isso. Dava 2 dribles no fundo. Exato. Esse é craque. O cara, quer que eu diga pra ti, ó, vamos botar assim, ó. Esse moleque que tá no Palmeiras agora, o Hendrick. Baita jogador. Baita jogador pra idade. É um jogador diferenciado. Vai que eu quero pegar o teu gancho. Mas só que é uma coisa assim, ô Paulão. Ele pode ser um grande jogador, mas ele não é. Quantos anos ele tem? 17? O Romário, com 17 anos, jogava 3 vezes mais que ele. É isso aí. Só isso. Realmente. O Bebeto Tu diz aquele guri... É o Hendrick. Hendrick que estão falando que agora não. É bom jogador? É. Mas sabe por que ele é o diferente? Porque os outros são fracos. Grilo, Exatamente, uma coisa, tirando agora a próxima Copa do Mundo. Não, mas o guri tem 16 anos, né? 17 fez. O Ronaldo 17. Nazário jogava muito mais que ele. Uh! Tirando agora a próxima Copa, que vai ser no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Se o Messi não jogar, possivelmente não vai jogar o Cristiano Ronaldo. Qual é o único jogador que pode, se quiser, ser estrela da Copa? Eu já acho Eu tenho 3 nomes. Eu acho que 3 nomes pode ser o diferencial da próxima Copa. Nenhum deles vai ser do nível desse aí, mas fala aí, Não. Guilherme. Eu acho assim, ó. Esse Vini Júnior. O Vini Júnior vai estourar. O Vini ele já Júnior, tá estourando. o Ele vai ser Mbappé. destaque da Copa. O Mbappé. Aí, pô. O Mbappé Mais 3 é. Copas ele vai. Mas não Mbappé, vai ser Vinícius. tanto. Não. Até lá ele... Quer que eu diga pra- Paulo, ele não é não vou dizer que Do ele nível cara, técnico. O cara fez 3 gols numa final. Verdade. Ele é diferente. Tá louco. Ele é Mas diferente. agora a próxima Duas Copa... Copas e 2 final, pô. Não, o homem é O diferente. Brasil não chegou em nenhuma. É. Não, ele é muito diferente. É que quer que eu diga pra ti, ó. 3 gols nas 2 final. Não, e outra coisa, ele só não ganhou o melhor do mundo porque tinha o Messi. Exatamente. Pô, o cara. Não, é porque o Messi. E outra coisa que eu vou dizer pra ti. Até em questão assim, ó. De hierarquia, né? Claro que futebol. Mas em questão de hierarquia. O Messi, cara, o Messi já tá no final. Ele não vai jogar a próxima. Não, a próxima Copa ele não vai. Não vai. Possivelmente não vai. Tá entendendo? Nessa que Ganhou, passou, ele vai sair por cima. Sair por Ele já cima. não ia aí, ele já não Sim, queria ir. mas a questão do. Não ia aí, não queria Porque ir. o Mbappé, ele era ser o melhor do mundo. Porque, ô, cara, tu fazia. Ele chegou em 2 Copas do Mundo consecutivas na final. Aham. Fez Marcando gol. Fez gol, ele foi campeão na outra vice. Ele só perdeu por causa que o Messi é o Agora Messi, né? uma coisa que é a justiça. Justiça do gol que o cara fez contra a Croácia. Neymar, joga demais. Só que não quer saber de futebol. Aquela bola que o cara da França perdeu no último minuto, se é o Neymar, é gol. Se é o Romário, de terno e gravata, com 60 anos ele bota a bola dentro o Romário. Se a bola sobrar ali pra ele, com 60 anos, ele dribla aquele baita goleiro e bota e a França é campeã. Verdade. Aquilo ali foi a bola do jogo custou um título. Exatamente. Mas a Argentina, pelo contexto todo, eu tava torcendo pra França. Porque eu acho assim a geração da França muito boa. Não, muito. Muito boa. Mas assim, ó, havia muitos jogadores da Argentina que mereciam o Messi por toda a carreira. Fechar com chave de ouro, né? Um chave de ouro. Outra hora a gente pode fazer um programa especial aqui de camisa 10, ou qualquer coisa e falar muita coisa histórica aqui. Então, assim, a gente, como tu tá falando mesmo, o nível era outro. Eu me apego a isso. Claro, tá Eu me louco. apego a isso. Porque hoje, que a gente falou, não desmerecendo, os caras são profissionais, estão lá. Estão mas recebendo muito seu cabeça dinheiro. de bagre, Não, né? muito. Cabeça de bagre. E Exato. ganham 500, 300. O cara já chega querendo, ó, quero 150 no mínimo. Cara, vamos ser coerentes. Como é que tu vê as lesões
Do Neymar, cara. Como é que tu vê? Assim, Pelo que ele apanha, pela falta de profissionalismo. não, tu não acha que pelo estilo de jogo dele os caras já vão pra quebrar ele? Vão pra quebrar. Porque ele provoca também. O Neymar, pra mim, fez uma Tu acha Copa... que é provocação? É que o que acontece? Ele é o alvo, né? Ele é o alvo. Não, mas os caras já vão direto pra quebrar. Sim, mas sabe por quê, né, E tu Paulo? acha- Pela qualidade técnica que ele tem. E tu vê que o pessoal como critica o Neymar, Porque ele tá sempre quebrado. porque ele é- Mas não é a culpa dele, Porque cara. o Neymar é uma coisa que o Messi não é. O Messi apanha e fica quieto. É. O Cristiano Ronaldo, ele é... Tu vê, o Cristiano Ronaldo é um touro. Então Então tu vai dividir com ele. É que nem era Ronaldo Nazário. Uma, Sim. vez, Batia e caía. uma vez teve um jogo, em 97, da Copa América, e o Brasil jogou com o Paraguai. Os caras, todo mundo dizendo, não, o Gamarra no auge, coisa e tal. Ah, quem vai marcar o Ronaldo Nazário é o Gamarra. Primeira bola, assim, que botaram os dois pra correr, o Nazário só fez aqui, ó. Deu? Gamarra deu. Ah, não tem? Ficou no chão. Que O lá. preparo físico dele aliado à velocidade, não tem como comparar. Mas o Neymar, ele revida, então o cara sabe, ali é esquentado. Exato. Ali ele não fica quieto. Se ele quiser só jogar Ele é um monstro. pela qualidade que ele joga tem, bola. técnica, ele é Não o segurar melhor. muito a bola. Não, ele é o melhor, Paulão. Entendeu? É o Mas, melhor. Paulo, às vezes Mas segura. olha que o Ronaldinho Gaúcho fazia, ele prendia a bola, Na hora certa. os negros davam pau nele. Dá, Mas mas, é- ele tinha muito mais potência física. É, Exatamente. tá louco, Ele- entendeu? O pessoal vinha pra arrebentar Ele o se- Ronaldinho. o Ronaldinho se E o Ronaldinho prepara. saía bonito. Na minha opinião, Tá. o Ronaldinho ele se preparou para um período da carreira dele que era onde ele ia se consolidar. Então, assim, ele se preparou muito fisicamente, que as pernas dele... Porque quando ele era mirradinho no Grêmio, ele já decidia muito o jogo e apanhava muito. Aquela Copa João Avelange que o Grêmio perdeu pro São Caetano, o Ronaldinho Gaúcho acabou com o campeonato. Destruiu. Só que daí tinha o Varley, que isolava a bola, tinha um monte de... Pô, o time era limitado, foi campeão gaúcho em 99, mas o time era limitado. Era o Aguinaldo, tinha os jogadores limitados. Aí depois o Grêmio fez aquela parceria com a ISL, Isso. que daí trouxe Paulo Nunes, Amato, Astrada e um monte de gambiarro aí, e o Ronaldinho ficou a segundo plano. E ainda assim, quem jogou mesmo a João Avelange foi o Ronaldinho Gaúcho. Agora me diz uma coisa assim, ó, como que ficaria a situação do Ronaldinho Gaúcho se ele se lesiona? Se ele quebra a perna e ele está inutilizado para o futebol. Será que o Grêmio ia dar assistência para ele? Não ia nem se lembrar, vou dizer pra ti. Vamos ser Ser sinceros. sincero. Será que Quanto- o Grêmio... Quantos? Cara, é só pegar um gancho, quer ver? Ó? Duas situações. A diferença do Ronaldinho Gaúcho pro Neymar, o Ronaldinho era mais inteligente. A qualidade, é que o Neymar é mais qualidade técnica do drible. O Ronaldo não, o Ronaldo pensava. Exatamente. Ele tinha o drible, só que era um recurso. Ele tinha o drible, tinha força. Só que ele usava o drible em um recurso. Exatamente. O Neymar não. O Neymar não usa como recurso. O Neymar usa toda hora. Então, Verdade. essa questão que os Verdade. caras já marcam. Exatamente. O Ronaldinho, tu não sabia se Mas ele ia te dar falta, o drible claro. ou ia pifar alguém. Se o Ronaldinho tivesse um centroavante, eu vou dizer assim, ó, muita gente não recorda, mas se o Ronaldinho tivesse o Stoichkov... Não, olha o Aquele jogo contra Eto'o, o Inter. que o Eto'o fez de gol. Só isso. Porra. Se ele tivesse o Stoichkov, o Romário Ah, não. ou o Eto'o naquele jogo contra o Internacional, Sim. ia ser 6. Ah, verdade. Porque aquele é ruim que estava jogando de centroavante, que eu até nem sei o nome daquela ferida, que era um grandão do Barcelona. Eu não recordo agora e não merece, nem recordar de tão ruim que era. Que o Gabirucho tomou a bola a gol e botou a bola na rede, que vale a bola na rede. É Exatamente. verdade. Mauro Otávio, boa noite, galera. Também o Boa Kleber noite. dizendo, daí, Grilo. Ó. Grande. Também o Carlos Costa, boa noite, amigos. Pessoal participando aí. Obrigado a todos que estão participando aí, cara. O debate está bom, muito bom, né? Não, Com até- o Rafinha Nunes, historiador. Então, Rafinha, então é o seguinte, fala do teu livro aí. Como é que está o andamento do livro aí? Como eu te falei, né? Ele começou com essa proposta de fazer uma homenagem aos Camisa 10 por causa que eu comecei a gostar de futebol por causa de um Camisa 10, que para mim foi um dos maiores que eu já vi, que foi o Zico, indiscutivelmente. Não interessa
se não ganhou a Copa do Mundo. Para mim não faz diferença alguma. O Cruyff não ganhou a Copa do Mundo e nem por isso o Cruyff, o Platini, o Laudrup não ganhou a Copa do Mundo, Stoichkov, Roberto Baggio, e jogavam mais do que muitos que ganhou a Copa do Mundo. O maior jogador, Romário, Bebeto, Viola, Tafarel, Dunga e Mauro Silva. Todos eles tinham que estar na Copa de 94. Mereciam. Como o Edmundo merecia. Sim. Como o Roberto Carlos podia ter ido. Sim. Como o Branco foi e fez o gol contra a Holanda. Só que teve um jogador que não podia estar fora. E ele jogava com a 10 no Vasco da Gama, que era o Denner. Ninguém Denner. E esse não podia estar fora sim. da Copa. É mesmo? Porque foi Jogava o Paulo demais. César, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. porque foi o Viola. Até o Denner era melhor que o Ronaldo Nazário na época. O Denner jogava Na demais. época, sim. Que isso, jogava demais. Tá, Não, Diz o Denner. Denner. Denner que faleceu, jogou no Grêmio aqui, jogou no Vasco. Campeão gaúcho no Isso, pô, tá louco, É o que o Denner. Denner não jogava na mesma posição. Podia jogar até de goleiro, Paulão. Não, cheguei a ver o Jogador Denner jogar. daquele Eu vi o nível Denner ali. jogar no Grêmio. Não, o Porque, Denner assim, ó, era... aí tu vê. Dennerzinho franzininho, Aham. voava. Aí tu vê o Mbappé, por que ele foi campeão da França? Ele foi novo. Por que o Brasil foi campeão em 58? Levou Pelé. E a idade do Pelé, É. piá. É. Né? Né? Então, assim, ó, o Ronaldo Nazário foi campeão com 17 anos em 94. Todos os jogadores do grupo de 94 mereciam estar ali. Do Tafarel ao Gilmar Rinaldi. Passando pelo lesionado Ricardo Rocha, que depois se machucou, né, no jogo contra a Rússia. Depois acabou entrando ali o Márcio Santos, se eu não estou enganado. Isso mesmo, Márcio Santos. Então, assim, ó, todos eles mereciam estar na Copa, porque o Aldair também entrou no primeiro jogo, né? Todos eles mereciam. Eu acho que ele entrou no lugar do... Ah, não, o Ricardo Gomes Ricardo se machucou. é, o Gomes. Foi cortado e o Márcio... O Ronaldão foi chamado. Ronaldão. Então, assim, ó, todos mereciam. Até os que não jogaram, eles são campeões iguais. Só que o Denner não podia ter ficado fora. Qual Isso Mas- é a mas- minha crítica em relação não, concordo, mas- ao Carlos Alberto Baerro. Mas aí é que eu te digo uma coisa, né? O Brasil só foi campeão quando o Brasil começou a se profissionalizar. Se profissionalizar, que eu digo assim, ó. Antigamente, tu extra-campo, os caras não... Tudo bem, o que tu faz lá, o importante é dentro de campo. Já, quando o Brasil profissionalizou, que foi campeão, não. Tu tem que ser um atleta. Hoje em dia também é assim, né? Porque é uma história rápida que eu vou contar aqui, que acontecia muito. Esqueci o nome dele agora, que é falecido. Jogou no Grêmio. Como é que é o nome dele? É lá de Bagé. Jogou no Grêmio e jogou no Santos. E ele jogou no Santos do Pelé. Oh, tá, mas teve o Calvete. O zagueiro. Calvete? Não foi o Calvete. Foi o... Alcindo? Não, o Alcindo não era zagueiro. Era o zagueiro. Zagueiro. Jogou no Grêmio e depois foi pro Santos. Jogou na seleção também. E é de Bagé. E ele falando que se acordava cedo, né? Morava na frente da Praia de Santos, se acordava cedo. E ele, 5 horas da manhã, se levantava, fazer o chimarrão dele, pra tomar o chimarrão. Tava lá aquele negão correndo na praia. Os caras tudo chegando da noite pra ir dormir, pra ir treinar às 9. E o negão 5 horas da manhã correndo. Pelé. Zagueiro, jogou no Santos. Jogou aqui no Grêmio. É gaúcho aqui, o... Como é que é o nome dele, cara? Pá, falecido até. Já faleceu já. Jogava no time dos guris do Bagé lá. Pá, né? Jogou na seleção. Eu vou me lembrar o nome E dele, na vou te falar tua pra ti. concepção, qual foi o melhor treinador do Brasil de todos os tempos? Pelé Santana. É, Pelé Santana. Pelé Santana. Esse era fera. É mesmo? Esse era fera. Era o único treinador para mim que sabia extrair do jogador o seu melhor. É. Porque assim, ó, é claro, ele cometeu 2 erros que custaram 2 títulos. Um título para o Brasil. Foi em 82, foi quando ele não levou o melhor goleiro do Brasil, que era o Leão, e preferiu o Valdir Pérez. Quando ele não levou Raul Plasma, nem para terceiro goleiro, que era um Monstro. campeoníssimo. Monstro. O maior campeão Vê, né? daquela época era o Raul Plasma. Ele já tinha ganho 2 Libertadores com o Cruzeiro e com o Flamengo, já tinha sido bicampeão, inclusive no ano da Copa ele foi campeão brasileiro com o Flamengo. Sim. Porque a Copa foi em junho e a final foi em abril, né, contra o Grêmio. Então, assim, ó, esse foi um erro. Ele foi convocado, mas ele teve uma discussão com o Tele
e o Tele não chamou mais ele. O Leão nunca foi convocado pelo Tele Santana na primeira parte, no primeiro trabalho dele como técnico. Depois ele voltou a ser convocado quando o Tele reassumiu em 85, depois da saída do Evaristo de Macedo. Até a Copa do México ele jogou algumas partidas. E foi a Copa do México como terceiro reserva. E daí ele levou Valdir Pérez, Carlos e o Paulo Sérgio, que era do Botafogo. Então tu não levar o goleiro que foi tricampeão em 70, foi capitão da seleção em 78, quando o Brasil foi terceiro lugar. E saiu invicto da Copa. Jogou de 74. Então ele abdicou da experiência desse jogador por uma convicção dele. E eu acho que aí está certo o Tele pela convicção, como tu falou. Se não tem convicção, não adianta. É o que eu digo hoje em dia, que nem o Paulão agora fez essa pergunta, né? Cara, eu tenho uma teoria comigo. O treinador bom, o que é fera, cara, eu não posso tirar a característica do jogador. Eu tenho que ensinar ele, eu quero que tu faça isso, mas a tua característica eu não posso tirar. E hoje a maioria dos treinadores é isso, porque segura o emprego. Não só a característica, como a própria posição. Sim, não, Paulão, vamos botar assim, ó, Paulão. É uma coisa assim, ó. Vamos botar esse lateral esquerdo do Grêmio, que vem de São Paulo. O Reinaldo. O Reinaldo. Sim. Pô, tu sabe que é um cara, qualidade técnica é boa do Negão. O Negão sabe bater na bola, tem um passe muito bom. Tu não pode querer que ele jogue de lateral se ele é um ala. Isso não. Pra mim poder botar ele jogar ali, eu vou ter que armar um esquema para não tirar a característica dele. Vou de repente ensinar ele a dar uma cercada, a marcar, entendeu? Para os caras não passar tão rápido por ele, mas eu não posso tirar a característica do jogador. E hoje em dia, como tem muito treinador que é seguro emprego, que é assim no Brasil, a gente sabe, né? Tu perdeu duas, tu já tá fora. Então, eles preferem o quê? Eles preferem o Zé Ruela lá que vai correr atrás do lateral para lá e para cá, ou tu vai preferir um que só vai correr até ali e vai te ajudar? Essas coisas que eu acho que está muito errado no nosso futebol. O nosso futebol hoje está muito medíocre de qualidade técnica. Também. Tá, aí ó, só, não te cortando, eu levo muito pau dos caras, de amigos meus, porque eu também compartilho dessa opinião, medíocre. O futebol brasileiro é medíocre. Porque que a gente que é maduro, que a gente ia no estádio ver esse nível de jogador. Pô, velho, uma vez eu fui ver aqui Inter e Flamengo. O time do Flamengo era o Leonardo no lateral esquerdo e o Jorginho na direita. Aí vem dizer, esse cara não jogava nada. Não jogava lá, quem jogava quem? Quem que jogava? O Anderson Pico? Aí aquele que dava porrada no Grêmio, todo mundo achava o Edilson? Pô, por favor, cara. Aí tu vem querer dizer assim, o Zico não jogava nada, quem jogava era o Arthur, esse que era do Grêmio? Pô, não estou desmerecendo nenhum deles. Mas, cara, o nível era outro. Nós acabamos de falar aqui do Hendrick, que é um dos jogadores mais valorizados do futebol sul-americano, não é nem brasileiro. É verdade. O Romário com a idade, Ronaldo Nazário nem se fala. Mas é que daí tá dizendo, mas daí tá pegando outro nível, outra época. Eu estou dizendo que se esses jogadores, o que eles jogavam, eles não iam deixar de jogar. Eles só iam ter que se adaptar ao costume moderno, à preparação, querendo ou não. Agora, se o Romário tivesse a preparação que o Palmeiras tem a maior preparação física do futebol sul-americano. Não é nem brasileiro. E a base, né? Ou tu acha que o Boca e o River tem isso? Não tem. A base está muito forte. Eles estão... Aí que eu digo, né? Eles profissionalizaram a base tudo, do Palmeiras. Grilo, tudo. Vamos botar, tu já vem da Sub-15 lá, tu já vem vindo. Não, Sub-15 tu já tá preparado. Só tinha um clube que fazia isso. Na Europa, que era o Barcelona. Que o Messi começou vendo quem jogar. Ronaldinho Gaúcho. Porra, claro, Deco. Exatamente. Iniesta, Xavi. Sim. Tá, só me diz um negócio, Grilo. O Messi jogava num tapete ou ele jogava os campos do Barcelona deve ser uma várzea só, né? Tá bom. Tá bom. Agora o Maradona jogou no campo. O Maradona só jogava em campo bom quando o Argentino Júnior ou o Boca, tanto é que o Boca em 81, quando ele foi transferido para vir jogar no Boca Juniors, ele veio jogar um amistoso no Maracanã e o Flamengo ganhou de 2-0. Aí o Maradona ficou encantado com o time do Flamengo. Daí ele já tinha
o negócio já estava em andamento, que ele ia para o Barcelona. Foi até então a maior transferência da história do futebol, que foi de 10 milhões de dólares, né, em 82, 41 anos atrás. Imagina. Daí ele disse, olha, se essa... Ele usou um nome bem chulo, né? Se esse negócio, se essa P pontinho, não acontecer, ficarem nessa coisa, eu vou ou não vou, eu vou vir jogar no Flamengo do lado do meu amigo Zico. Mas tu imagina o Zico, né? Porque o Zico ia dar 10 para ele. Não? Ia ser uma briga boa, né? Não, Maradona na esquerda e eu na direita. Eu acho que tinha que botar 2 camisas 10 aí. Né? Tinha que ser. Maradona Exatamente. Então, daí o negócio saiu tudo numa boa. Mas tu imagina, cara, o Maradona, aquele povão do Flamengo. Porque eu morei no Rio de Janeiro, eu sei o que é o Flamengo no Rio. No Maracanã, aquele mega espaço. Que tem um jogo famoso da volta do Zico em 85, da Itália, que o Jacozinho fez um gol de um passe do Maradona. Diz que o Maradona, assim, ó, os caras só se preocupavam em abrir. Ele dizia assim, ó, ele não tinha sido nem campeão mundial ainda com a Argentina. Ele só dizia assim, ó, se espalha que a bola vai vir. Toque em mim. Então é um jogador totalmente diferenciado, cara. E o Maradona tem uma história muito maior que a do Messi. Não é os títulos. Maradona dava carrinho. Maradona fez o Napoli. Agora é fácil falar do Napoli campeão. Mas o Napoli que foi campeão foi com o Maradona. É isso aí, Maradona careca, né? Careca, alemão. Careca, alemão. Isso aí. Antes do título de 87, o Careca não estava, nem o alemão. Só ele. Só ele. Só ele. Depois que vieram. Então, e emendando aqui, no final da Copa de 86, isso é uma história que pouca gente tem conhecimento. A France Football, que era uma das principais revistas que premiava os jogadores. Até hoje. Não tanto, mas ainda tem. Ainda tem. Muito famosíssima no meio futebolístico. Muito respeitada pela UEFA e pela FIFA. Eles fizeram uma festa de premiação dos maiores jogadores do ano. Maradona foi agraciado. E nessa festa, o Platini, ele tinha feito a despedida dele, ele ia ganhar uma honraria. E estava lá o Careca, que foi um dos premiados, junto com o Lineker, pelos gols na Copa. E aí estava numa mesa Enzo Ferrari, o comendador Enzo Ferrari. E o Platini disse assim, ó, o meu substituto está ali, ó. Aí o Enzo Ferrari chamou o Maradona até a mesa dele. Eles já se conheciam, mas eles não tinham... Ele disse, ó, eu quero que você substitua o Platini. Quanto é que o Napoli pagou por ti? 10 milhões. Eu vou oferecer 15 para eles e vou te dar 5 milhões de lucro. 10 milhões, 20 milhões. Coisa linda. Na época, meu. Na época. Tu vai ter uma mansão, as Ferrari que tu quiser. Eu vou te dar 500 mil dólares na época de salário. E tu vai jogar num time de ponta. Maradona disse assim, ó, isso lendo já histórias, livros, de gente que conviveu com ele. Ele disse assim, comendador, eu respeito o senhor e é uma honra. Porque, pô, dono da Ferrari, dinheiro, ele não era problema. Exato. Mas assim, ó, quando eu estava acabado pro futebol, que o Barcelona me vendeu, ninguém mais acreditava. Só quem acreditava foi meu pai, minha família e o Bilardo. Foi campeão depois, né, o Bilardo. Então, assim, ó, o Napoli foi lá e me comprou, sem saber se eu ia jogar ou não. Eu não posso jogar contra o Napoli. Isso é hombridade. O cara, tu imagina, o cara abriu mão, jogar no Juventus. Depois o Juventus veio pagar 22 milhões de dólares pelo passe do Batman. Aí foi na época, em 90, depois da Copa, uma das maiores transações. Então, essa é uma história que pouca gente conhece. É verdade. O carinho, Paulo Roberto Falcão agora estava falando, faz 40 anos, né, que o Roma foi campeão italiano, e os caras vêm falar assim, mas o fulano sempre Copa do Mundo. Cara, o Johan Cruyff não ganhou a Copa do Mundo e nunca treinou a seleção da Holanda. O Guardiola, o maior treinador, por que ele não é chamado para a seleção da Espanha? Sim. Às vezes tem esse tipo de injustiças. Por que nunca deram uma chance? O Lazzaroni treinou a seleção, o Dunga treinou a seleção, o Falcão. Por que nunca deram uma chance para o Zico treinar a seleção? Exato. Dá uma chance para quem é do riscado. Mas aí já vem outra situação, né? A política, né? Aí já vem outra situação. Aí já é outros bastidores, né? A coerência, o nível de honestidade. E outra coisa, né? Vamos botar lá o Paulão,
porque o Paulão é nosso conhecido e o Paulão vai convocar quem a gente quer. Exatamente. Tá entendendo? Vamos convocar 2 ou 3 que não tem nada a ver, que às vezes aparecem umas convocações aí que tu nunca viu. Hoje está acontecendo os próprios empresários, a pressão. Empresário manda, né? A pressão, Porque a pressão, né? O Paulo agora me perguntou sobre o meu livro. Meu livro ele vai ser constituído em 2 partes. Vai ser um especial sobre os 110 anos do confronto Brasil-Argentina, porque eu acho que é o principal, né, a principal rivalidade do futebol mundial. Sim. Tanto é que a UEFA considera que se Brasil e Argentina jogasse a Eurocopa, Pô, ia ser o maior campeonato de seleções do mundo, maior do que a Copa, porque lá não ia entrar cabeça de baga. Só a nata da Europa. Verdade. Né? Não ia entrar enxerto da Bolívia, do Equador. Não, lá ainda que a Itália esteja mal, é a Itália. Exato. Ainda que a Holanda não ganhe nenhuma Copa, é a Holanda. Mas é que lá também, assim, ó, vou dizer o Albertino, né? Lá também tem aquelas Liechtenstein, Não tem, aquelas. Pelo amor, uma seleção que os caras não sabem. Mas é que assim, ó, para a Eurocopa, eles fazem as eliminatórias e às vezes essas seleções não entram. Porque às vezes tem umas que entram lá que eu vou dizer, Betinho, né? Só a NASA pra estudar eles. Porque nas eliminatórias se fez esse agrupamento para dar uma oportunidade, mas eles logo saem. Mas com Brasil e Argentina na Eurocopa ia ser outra dimensão da competição. É verdade. Aí eu comecei a pegar, e obviamente por isso que eu sei que o primeiro jogador gaúcho que foi campeão pela seleção foi o Kuntz, né, o goleiro Kuntz. Então assim, eu comecei a mapear tudo. Vai ter assim, ó, todas as curiosidades, eu não vou dizer aqui para não perder o brilho do livro. Sim. Mas todas as curiosidades que tu imagina envolvendo o Brasil e a Argentina vão estar lá. Um jogo em que 2 goleiros gaúchos foram os únicos que entraram em campo, o titular e o reserva. Jogos de Copa do Mundo que tivemos representantes da dupla Grenal. Isso aí eu vou dizer porque agora eu toquei no assunto. 1982, o Brasil ganhou da Argentina de 3-1 e foi a única vez que nós tivemos 2 representantes da seleção da dupla Grenal na seleção em Copa do Mundo. O Batista, que entrou no lugar do Zico e sofreu o chute do Maradona, e o Edivaldo, que jogava no Internacional, entrou no lugar do Leandro. Então, no dia 2 de julho de 1982, o Brasil enfrentava a Argentina na sua primeira partida da fase eliminatória, que eliminou o time do Maradona, né, que era o atual campeão mundial, sem Maradona. Mas tinha Filol, tinha Passarella, Kempes, Galego e Ardiles em campo. Os caras estavam lá. E mais o Tarantini, o Bertoni, a base de 78. Tá certo. E nesse dia tinha os 2 representantes da dupla Grenal e outras, né, curiosidades mais. Paulo, eu estou por ti. É isso aí, pessoal. Eu sei que se hoje tu quiser que eu volte aí para falar mais. Claro. Agora questão. a gente está com o Rafinha Nunes, né? Rapaz, o programa tá bom, já, né? Mas agora, para finalizar, fala um pouquinho aí tá fazendo quantos anos que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Da Libertadores, né? 40 Vai ser anos, agora em julho. Em julho, né? Dia 28 Fala um de pouquinho aí julho. para estourar o nosso programa aí. Vale ressaltar que tem muita curiosidade também que a gente está trabalhando para fazer um programa especial aqui, né, Paulo? Dia 28 de julho, que vai cair numa sexta-feira, né? Então já estou dando de primeira mão, não tem nada a ver com granalização, mas se trata de uma data especial do clube que foi pela primeira vez campeão sul-americano, né, do sul do Brasil. Isso é história, né? E que nem nós estávamos comentando, o São Paulo já tinha o seu campeão, que era o Santos, bicampeão em 62 e 63. Minas Gerais teve em 76 com o Cruzeiro, o Rio de Janeiro em 81 com o Flamengo, e faltava do Grande Centro um time gaúcho. E esse time foi o Grêmio em 83, já que o Inter em 80 havia sido derrotado pelo Nacional, que tinha o zagueiro, né, do Nacional, Hugo de Leon. Então, para mim
foi um dos maiores zagueiros que eu já vi com a camisa do Grêmio. Então, agora em julho de 2023, essa celebração, né, em torno dos 40 anos da Libertadores, que tinha o seu principal jogador, um dos principais, porque o Grêmio tinha um time muito bom, e tinha o Tita, que jogava na meia esquerda, veio do Flamengo, emprestado, o próprio De Leon, depois chegou o Mazzaropi, né, jogadores que o Valdir Espinosa, o China, China, Tarcísio, né, tá louco, Padrinho. Padrinho, bate Deus. Padrinho. Tem um baita. Tem um mais cara aí pra mim. Tarcísio. É o cara que mais. Cara, o Tarcísio. É aí que eu digo, né? Não tem. Tem coisas que eu falo que. Grilo. Numa foto que tu mandou uma foto, tu e o Tarcísio, que tava com aquela taça. A taça da Libertadores. Aquela taça da Libertadores. Aquilo ali foi uma festa do tricampeonato da Libertadores, que eu fui convidado porque eu fiz 2 matérias sobre os títulos anteriores. Sim. Aí tu imagina, cara, tu tá assim, poxa, vendo os caras, eu já sou tímido por natureza, assim, numa festa assim que eu fui convidado por causa de uma matéria. Tanto é que essa foto, depois mais a gente vai vir publicar, ela tá assim num pedestal ali onde estava a taça, eu tirei a taça, sim, chamei o campeão, pô, tu imagina, uma reportagem minha, a taça e um campeão ali. Sim. Ainda mais o Tarcísio, porque o Tarcísio foi campeão gaúcho, brasileiro da Libertadores e Interclubes com o Grêmio. Então ele ganhou todos os títulos. Exatamente. Aquela ali é uma foto histórica. Pra mim, uma das mais importantes da vida. Histórica, né? Histórica. E daí eu tinha outras mais que, infelizmente, elas acabaram sendo perdidas num problema que eu tive no computador, que deu como é que é mesmo? Da fonte. Eu tinha num arquivo dentro do computador as fotos desse evento. Mas para mim o que marcou foi ali estar junto dele, e nós tínhamos um projeto para 2020 que ele só não saiu por causa, obviamente, do falecimento dele, mas em 2020 ia ser 60 anos da Conmebol, então, da Libertadores. Sim, sim. E daí nós íamos fazer um especial sobre alguns jogadores que marcaram a Libertadores. E eu tinha levado para ele o projeto antes dele vir a falecer, ele gostou, ele achou baixo. Eu vou fazer uma pergunta para ti, assim, que a pessoa que está olhando possivelmente vai gostar. Como historiador, né? Como é que tu viu o Grapete no Grêmio? Lembra dele? O Grapete de Canoas? Ele tá pegando a cabeça do Faísca aqui. Ele tá sempre, é só isso aí, Guilherme. Aquele que trabalhava na Springer? Isso mesmo. Isso aí, gente fina. Uma vez eu boa. fiz um trabalho, um dos meus primeiros trabalhos como expositor foi no McDonald's, e depois eu levei ele não vai lembrar disso, talvez, porque eu mudei muito, obviamente, mas eu levei esse trabalho para ser exposto na Associação dos Funcionários da Springer. E era um material muito legal sobre o pentacampeonato do Brasil. Ele tinha ganho em 2002 e era sobre todas as conquistas da seleção, desde 58 até 2002. Sim. E então, assim, um cara muito bacana. Ele era o responsável do diretor de esporte, eu acho, da Springer na época. O Grapete. Não era guri, né? Não, jogava muito. Guri na época, não, e jogava muito. Não, e o Grapete jogava muito. Pô, tá louco. Mas muito seguido, né? Todos os dias. E ele dizendo que lembra, sim. Ele lembra. Ele dizia, sim, lembro demais. Isso é muito legal. Então é legal assim, a interação, o pessoal interagindo conosco aí. Porque eu nem conhecia ele, eu queria só expor o trabalho para os funcionários, e era na época do intervalo deles. Então tu imagina, o Brasil recém tinha ganho a Copa, daí tu chegar lá tinham 16 painéis. Sim. E os painéis assim, poxa, destacava ali o Pelé chorando no ombro do Gilmar dos Santos Neves. Os mais identificados, Paulo, por incrível que pareça, eram os jogadores de 70. O Jairzinho era um dos caras assim, que mais chamava a atenção, porque tinha muitos funcionários maduros daquela época. Então, assim, os caras identificavam. Pô, esse fulano aqui jogou muito na Copa de 70. O Djalma Santos, por exemplo, os caras
falavam assim, que eles comentavam comigo, né? Pá, eu vi um jogo do Djalma Santos quando ele enfrentava o Grêmio no Olímpico, ele pelo Palmeiras. Então, assim, ó, naquela exposição ali, que foi 2 semanas ali na sede dos funcionários, ou 1 semana, não recordo agora, muitas histórias, assim, eu fui me alimentando. E é uma pena porque eu era muito novato, eu não tinha experiência do que esse trabalho poderia me trazer posteriormente lá na frente. Se fosse hoje, velho, nossa, hoje tu leva uma exposição dessa, por exemplo, eu tenho material do Pelé que pouca gente tem. Mas não é tu chegar lá e expor, porque tu tem que expor, mas tu tem que saber. Pô, tu tá aqui, o Pelé, eu tô marcando o Pelé, mas tu tem que saber quem é que tá marcando o Pelé. Exato. Porque tem alguém que vai saber. Tem alguém que vai saber. Ele vai te questionar. Exato. Verdade. Vai te perguntar, né? Ele vai te... Que nem agora nós estávamos falando desse jogador do Santos. Sim. Me faltou a memória, mas o primeiro que eu lembrei, jogou no Santos, jogou no Grêmio, foi o Calvete. Não, mas não foi. Mas não foi o Calvete. Até o E era de Grapete. Bagé? O Grapete deve saber, o Grapete. Dá um alô aí, Grapete. Zagueiro, né? Zagueiro. Zagueirão, Me esqueci o nome dele, meu. Gente boa demais. Gente Jogou com o fina. Pelé. Jogou com o Pelé no Santos. Jogou com o Pelé no Santos. E era zagueiro. Zagueiro. Cara, eu vou me lembrar o nome dele. Alguém vai dar o nome dele aqui. É de Bagé. Cara, como é que é o nome dele, meu? Enquanto o Grilo não se lembra, a gente toca o programa. Vai aí. Toca o programa. Isso, né? E é isso aí. Cara, eu nunca falei, nunca participei, mas o assunto, ele vai, né, É cara? assim que funciona. Ele vai né? indo assim, A ó. gente- Parece gente- parece a seleção de 82. Exatamente. Como tu... tu... Como não tu- faz gol nenhum, né? Não, só quebra o Em mundo. termos de história, contigo tu sabe mesmo, né? Então é fácil, né, meu? A gente perguntar. Paulo, eu trilhei... Perguntar e tu te responder. Eu trilhei essa história, eu trilhei esse caminho, porque eu acho que falta muito. Hoje eu não vejo mais debate. É só um bando de... Os caras falam só coisa idiota. Ai, fulano não ganhou a Copa, não é bom. O Stoichkov não joga nada porque não ganhou a Copa. O Baggio não joga nada porque ele perdeu o pênalti. Verdade. Platini perdeu o pênalti contra o Brasil Exato. na decisão. Ele perdeu, a França se classificou, mas ele perdeu. O Platini não jogava nada. Exato, Platini tivesse nesse time da França aí, ele ia tocar pro Mbappé, o Mbappé ia fazer uns 10 gols na Nossa, Copa. tá louco. Então tá, cara, o programa tá bom, mas nós temos nosso tempo, né? Considerações finais. Possivelmente a gente vai já convidar novamente o historiador Rafinha Nunes para retornar novamente, né? De repente ele vai voltar já com um livro, né? Não, o livro... Ainda não, O livro vai ser pro ano que vem, já vou dizer, por causa que assim, ó, o confronto Brasil e Argentina, ele é celebrado em 20 de setembro Sim. do ano que vem, 2024. Beleza. Muita gente, assim, eu ganhei um presente de 1000 livros. É mesmo? Entendeu? Então, assim, ó, eu vou distribuir eles para quem eu quiser. Tá certo. Não vai ser assim, ó, a parte comercial para mim não interessa. Eu só quero que as pessoas, mas ele vai ser uma fonte de consulta para muita gente. Sim. Muita Isso é gente, muito bom. entendeu? Isso é Às vezes muito vai bom. querer Eu vou ter saber o lá. prazer de comprar um. Nós vamos sortear. Não, É isso aí. Vamos sortear aqui no, Porque no Caderno do Esporte. Caderno de esporte, isso mas aí. óbvio, um dos jogos que mais teve gaúcho na seleção foi Brasil e Argentina. E só para a gente complementar aqui, trazendo 83, Sim. que eu só vou falar por causa que a gente estava falando da Libertadores de 83. Logo que o Brasil ganhou, o Grêmio ganhou a Libertadores, a seleção jogou a Copa América. E 3 jogadores do Grêmio foram convocados para a Libertadores. Para Pra Copa jogar América. da Libertadores foi para a Copa América. O Paulo Roberto, o China Coelhinho, e o China Renato. e o Renato. E o Renato. O Renato, na estreia dele, fez o gol contra o Equador. Na estreia dele na seleção. E aí tinha mais o Tita, que já tinha voltado para o Flamengo, mas era da campanha de 83. Então, assim, 4 representantes da seleção na Copa América de 83, que ele foi vice, Sim. o Grêmio teve representantes lá. Não interessa, o Brasil perdeu. Cara, vamos esquecer às vezes o título. Vamos dar valor à representatividade do jogador lá. É que é uma coisa, né? Aqui nós somos assim, né? Na Europa, se tu chegar em segundo lugar, os caras vão te abraçar, não vão te esquecer. Exatamente. Nos clubes, os caras vão fazer festa pra ti. A Alemanha, Aqui é só a primeiro. Alemanha perdeu uma Copa em casa em 2006. Foi desclassificada em 2010. Em 2014 veio aqui no Brasil ganhar a Copa. Vê se, com a mesma base. Olha, eles começaram a ornamentar. Por isso que Olha eu o digo. pessoal falando aqui, ó. Vamos ver.
O Gilmar Careca Grilo, já que o Rafinha é historiador de futebol, será que ele sabe alguma história? Não, demorou. Eu vou ler. Não, Eu vou ler. Ele sabe muito. Ele sabe alguma história do Paulão? Sabe, Faz Maria Chuteira. ele sabe. Eu não ia falar isso por respeito ao Paulão, mas vou dizer um negócio. Esse programa que nós fazíamos lá no Copa News chovia de fama. Exatamente. Olha, o Clóvis Tito, né? Ele faz parte da Secretaria de Secretaria de Esporte. Esportes, lá de Sapucaí, dizendo, quando sair o livro, ele quer comprar. Claro, não. Tito beleza. é gente nossa. Gente nossa. Gilmar dizendo, quero comprar um livro quando sair. Olha aí, já. Não. Já tá estourando. É que é uma coisa assim, Paulo. Eu sou um cara que eu leio muito. Então eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Você imagina pra mim, cara. Eu não tenho formação acadêmica. Mas assim, ó, eu fui um catador de garrafa PET. Eu passei uma situação na minha vida muito difícil que eu vivi de catando garrafa PET e jornal, latinha. Sim. Então assim, ó, só que às vezes eu ia pras lixeiras e tinha livro lá. E eu, às vezes eu ficava quase a tarde toda lendo os livros. Eu pegava assim, ó, minha esposa ficava, na época, louca da vida. Mas eu tive uma pessoa na minha vida que foi a minha tia-irmã, que ela foi fundamental para esse amor pela literatura e pela ortografia. Então, assim, tudo aquilo que essas pessoas fizeram na minha vida, ainda que elas não estejam em vida, Ficou. não pode ser desperdiçado. Verdade. Então, elas são o que me motiva a isso. Sim. Então, assim, para um ex-catador de material reciclável, um amante da literatura, Isso é muito e eu ainda faço aniversário dia 8 de setembro, que é o Dia Nacional da Alfabetização. Porra. Então, assim, tu ter um livro de algo que tu te identifica. Eu me abneguei de muita coisa por causa desse trabalho. Porque não é tu chegar ali e falar do Brasil de 82, da derrota em 90. Não, eu estou falando de tudo. Todos os jogadores gaúchos que jogaram Brasil e Argentina vão estar documentados. E tu vai retornar aqui, tu vai falar muito mais. E é uma coisa assim, né, Rafinha? E o pessoal participaram bastante, foi muito legal. É uma coisa, a única coisa que não podem roubar de ti é a tua cultura, né? Exatamente. Tua sabedoria ninguém Então, pode é roubar. exatamente isso. Então, quando, assim, às vezes o Paulão perguntar, pô, Rafael, tu tem um baita de um potencial, tu fica te escondendo, coisa e tal. Muito disso foi em função da minha timidez. Sim. Quando eu comecei a perder, eu disse assim, velho, agora eu vou para algo maior. E vou te dizer um negócio, Paulo. O próximo Copa News que eu fizer em 2026, se Deus me permitir, em saúde e vida, eu vou dizer, em termos de complemento histórico, eu duvido. Eu estou dizendo aqui, ó, publicamente, eu duvido alguém da mídia brasileira fazer algo parecido. Isso aí. Eu desafio a fazer. Porque o que tu imagina que eu vou fazer, eu vou fazer. Desde quem fez gol e tal. Tem jogador que fez gol em Copa do Mundo em dia de aniversário. E fez no Brasil ainda. É, E isso não é fez história. um gol só. Vou te contar uma história aqui, só para terminar. Sim, sim. Michel Platini nasceu no dia 21 de junho de 1958. Se eu não estou enganado. No dia 21 de junho de 1982, a França ganhou do Kuwait de 4-1 na primeira fase da Copa. 55, Platini nasceu. O Platini fez um gol no dia do aniversário dele. Imagina. No dia 21 de junho de 1986, nas quartas de finais, o Brasil enfrentou a França. Foi o dia que o Zico perdeu o pênalti. O Platini fez o gol da França. Ou seja, o Platini fez gol em 2 jogos de Copa do Mundo que ele estava de aniversário. Nunca mais ninguém vai. Por quê? Primeiro o cara vai ter que fazer aniversário no dia. Primeiro ele vai ter que ir numa Copa do Mundo, vai ser jogador, vai ter que ir numa Copa do Mundo. Exato, é. E vai ter que fazer aniversário no dia que a do seleção jogo. dele vai jogar. É verdade. E ele ainda vai ter que fazer gol.
Então é praticamente quase impossível. E 2 gols, né, Grêmio? Não, é verdade, diferente, né? Legal, né? Mas é isso que eu digo, né, Rafinha? O Grapete dizendo assim, ó, Rafinha fez a exposição na Springer voluntária sem ganhar nada. Nada, verdade. Isso é muito bonito, cara. Grapete, tudo de bom e ó, nunca me esqueci, velho. Nunca me esqueci da oportunidade que tu me deu lá. Tu até expositor ele proveu. É que não mesmo? tinha, porque eu tinha exposto no McDonald's e lá a loja me deu toda a estrutura. Sim. Lá eu não tinha nada, só tinha os painel. O Grapete foi lá e produzimos ele é. E lotou, cara. E lotou, foi uma coisa muito bacana. Infelizmente, que nem eu digo, o que é o cara novato, né? Assim, tu não ter uma percepção. Se eu tivesse uma máquina, tirado as fotos, assim, poxa, para te ver, nessa exposição do McDonald's, o meu convidado de honra foi o jogador que eu despertei pro futebol, cara, Paulo César Capigiani. Ele veio na exposição. E eu tinha fotos disso. Eu podia ter levado pro jornal, ele era comentarista da Rede Globo, cara. Ele se encantou com os painéis que eu tinha da Holanda. E eu tenho um que ele tá assim no gol do Niskins, que é o primeiro da Holanda, ele tá correndo do lado, assim, ó. Tá o Niskins fazendo, atirado assim, ele tá do lado. E ele viu a foto e gostou. E até hoje eu tô para mandar para ele e nunca mais... Ah, mas vai mandar, calma que vai mandar. O Grapete disse assim, sucesso aí, fera. Eu acredito no teu projeto. Um abraço. Valeu, Grapete. Muito legal. Valeu. Então tá. Vamos espichar assim. Às 22 a gente Isso aí. bate. Então, ô Rafinha. Então dá bastante coisa aí. Só pra Até às 22 aí. Hoje vamos abrir uma sessão aí com essa fera aqui do lado. Como não tem como, né? A gente. É como eu digo, né? A história, ela vai ficar pro resto da vida. Né? A pessoa vai. Claro. A pessoa vai, mas a história vai ficar. Exatamente. É uma coisa que eu sempre digo pros guris lá no projeto. Cara, tu te lembra quem é que deu o passe pro Pelé, sofreu o pênalti e fazer o 10º gol? Poxa, quem deu o passe em 69. Pô, foi dia 19 de novembro de 69. Uma que não era nem nascida. Mas a história... alguém vai saber. Por quê? Mas a gente só lembra que o Pelé fez o gol. Tu não te lembra quem é que deu o passe pra ele. Tu te lembra que ele fez o gol. O nome do goleiro tu sabe, né? Andrada. Sim, Andrada. Do goleiro a gente sabe por quê. Argentino. Isso. Cara, ele fez de tudo pra tomar aquele gol. Entra pra história, né? Sim, vai entrar na história. Mas se ele entra pegando o pênalti... cara, tu não deixou o Pelé marcar um... Não, e outra coisa... Vamos botar, se ele pega o pênalti, uma exposição, pegou o pênalti, ninguém ia lembrar. Porque daí ele não fechou os... Foi um pênalti que o Pelé errou e pronto. Exatamente. Então ele só entrou pra história porque ele tomou o 10º gol. Exatamente. Tá entendendo? Então a questão é essa. Exatamente. É assim que funciona. O lado positivo, ser sucesso, também o lado negativo... É a mesma coisa do goleiro aquele, como é que brasileiro, que em 50, acho que foi em 50, que ele tomou o Barbosa. Que o Brasil foi desclassificado. Sim. Né? Os caras crucificaram ele. Por quê? Porque ele tomou o gol. Exatamente. Pegando um gancho do que nós estávamos falando dos 40 anos da Libertadores. Não é o mesmo lance, mas é quase a mesma jogada. Não é a mesma jogada, mas é quase... O Barbosa levou em 50. O goleiro do Hamburgo tomou do Renato. O Renato primeiro, é quase a mesma coisa. É verdade. É quase assim, porque eles vêm pela ponta. E bate... Só que o Didi, ele veio pá. O Renato, o certo era ele cruzar. Só que ele pegou e bateu. Por quê? Porque teve uma brecha ali. Verdade. Então assim, e tu vê, e o goleiro do Hamburgo não foi crucificado por isso. Porque ele era branco. Cultura e cultura também. Europeia. Cultura, Aqui cultura. era um negro. Então, assim, e não perdendo. Vasco da Gama, 1923, não foi o primeiro time do Brasil a permitir negros. Teve o Bangu, teve o América. Tem muita gente que não conhece, mas o Grêmio teve jogadores negros antes do Tesourinha. Isso aí vai ser para uma outra história. Era uma época bem difícil. Não, o negro quase não jogava. Não, o negro não jogava, Paulão. Se quiser uma hora dessa, a gente fazer um programa sobre isso, Paulo, a gente vai fazer. Vamos fazer. Não, sabe por quê, cara? Perto da consciência negra. Pode ser. Ótimo. A recém tinha terminado a escravidão. Sim, não, mas não permitiu. Mas mesmo assim, Paulão,
Não tinha, não tinha. Eu vou dizer uma coisa aqui O negro não tinha como. Não, e o negro... Eu sou da época que o negro não entrava num salão de branco. Não. Você imagina 100 anos Ah, atrás. mas isso aí tinha no futebol. Eles Não? pegavam assim, ó. Por que, Aqui que, em Canoas tinha. por que que o Vasco foi campeão? Porque os negros começaram a se destacar. Só que eles entravam pela porta de trás e saíam por ela. Isso mesmo. Exatamente. A ginga do jogador negro veio pelo seguinte: se o negro fizesse uma falta no grilo, ele era expulso e lixado. Então a ginga veio como uma maneira de tu se Distanciar. distanciar do branco. É. Pra não bater na pessoa. Os caras negros, pô, o Pelé é o O pai de todos. É, né? Então, assim, a força do Pelé. Ele já era um atleta. E já tinha um vigor físico para tudo. Então ele sobressaía. Agora, nessa época, então ele ia se sobressair mais. Porque o Pelé cabeceava. Mas é isso que eu disse pra ti, né? Aquela história que eu te falei pra ti que o Pelé treinava mais que os outros. Claro que sim. Todo E- jogador fala isso. Ele já era além dos Mentalmente, outros. acima Mentalmente dos ele já era. outros. Ele já pensava na frente. E aí vem aquela maior mentira que eu já vi do futebol envolvendo o Pelé. Não desmerecendo. Qual é a mentira? Que Garrincha se fez nas costas de Pelé. Minha maior mentira que eu já vi. Eu já acho também que não. Claro que Não, não. não. Só jogou com o Pelé na seleção, cara. Tá, mas... Tá... Não, o Garrincha era diferente. Era diferente. do povo, o estilo diferente, não Era o diferente. Jogo, o estilo de jogo Tudo da época. Sim, né? era diferente. Tu imagina, tu largar a bola, tu correr sempre pra lá e pra cá, olha o que o Garrincha fazia. Faz isso hoje. Não tem como. Não te levar. Mas se ele tiver habilidade, Não. ele consegue, Paulo. Se tu É visse que- O drible. Mas é que a questão do Garrincha, o Garrincha jogava, é aí que eu digo pra vocês, a diferença do Pelé pros outros, o Garrincha jogava 20 minutos. Pelé jogava 90 minutos. Não tinha intensidade que era. não tinha O jogo Pelé perdido. tinha. O Pelé, eu não conseguia olhar bem assim, sabe? Ver ele. ver bem. Mas Eu- o Pelé, eu o Pelé, dizem as pessoas que jogaram com ele, que o negão pegava a bola do lado do goleiro e vinha. Tá, ó, só Com a que- força. Sim, ele era... Gol de placa. Gol de placa. Foi contra o Fluminense, no Maracanã. Só teve esse nome gol de placa porque o Pelé fez o gol contra o Fluminense. Entendeu? Tudo. O gol de placa. Ele tantos ganhou a outros placa lances, dele. Todos. Tá no Maracanã até hoje. É. Não tem os tapes. No Mário Filho, né? Mário Filho. Mário Filho. Que era um jornalista que foi o primeiro escritor que fez uma obra fascinante sobre o negro no futebol, que é justamente esse o negro no futebol brasileiro. E eu nunca li o livro, mas ele, Mário Filho, que era irmão do Nelson Rodrigues, Isso. e ele teve, tu imagina, ele fez olha só que bacana, cara. Ele fez um livro sobre o negro. Sim. Sobre o negro. E ele levou o nome, o Maracanã leva o nome dele. O nome dele, Mário Filho. Sendo que quantos negros fizeram gol lá naquele estádio? Pelé, gol de placa. Gol 1000. Então tu vê assim, quantos negros Se destacaram, né? É. naquele estádio que ele leva Exato, o nome dele. Quando Do ele Mar- fez é. uma obra em homenagem ao negro. Então assim, ó, é uma história riquíssima. Fica aqui o meu parabéns ao Vasco da Gama pelos 100 anos do primeiro time que deu possibilidade dos negros serem campeões, e a partir daí começou a aparecer Domingos Faria, começou a aparecer Fausto, começou a aparecer Leônidas da Silva. Leônidas. E hoje, né, temos o Hendrick, que aqui nós estávamos comentando, o Neymar, tudo dessa origem negra, essa origem honrosa da raça no Brasil, e principalmente ao futebol brasileiro, que muito deve a ela. Gilmar Caneca dizendo: Bah, Grilo, quando eu vou no programa, o Paulão termina 10 minutos antes do programa. Ó, eu não quero dizer nada, Gilmar. Eu acho que é contra ti o negócio. Vamos espichar mais. Eu acho que é contra ti. Vamos espichar mais, né, meu? O Gamarra, Paulo Gamarra, lá Grande. de Viamão, abração, Paulo, mas dizendo muita cultura, parabéns, meu amigo, nota 1000. Obrigado, Paulo Gamarra. Obrigado. Paulo Gamarra ele tem Nome de uma craque, hein? empresa, É. nome de craque, né, meu? Nome Paulo de Gamarra, craque. Ele tem uma empresa aí de eventos, né, meu? Tu já viu ele jogar bola? Ele joga alguma coisa ou ele só tá no nome do cara? ele trabalha bastante pro futebol, mas eu nunca vi ele jogar, né? É. Mas tem nome. Tem nome tem. Ele Não era tem, craque.
Um era craque no campo e o outro é dos O bastidores. filho dele joga muita bola, tá? O filho dele joga bola. E ele também tem um filho dele que ele é campeão brasileiro de patins. Pô, Pô. Pessoas Gol não de vir valorizam aqui. isso, mas olímpico, né? Isso é um esporte olímpico. Esporte olímpico, exatamente, modalidade olímpica. E campeão brasileiro e campeão gaúcho também, cara. O guri é louco. Era muito bom. É fera. Um abração pra ele, Paulão. Claro. Parabéns, Paulo. Gamarra. Gilmar dizendo, parabéns pelo programa de hoje, estamos assistindo e relembrando bons momentos do futebol mundial. Cara, é isso aí. É isso aí, Gilmar. Também o Grapete, quando e onde vai ser o lançamento do livro? Olha aí, cara. Grapete, a gente vai falar aí, Grapete. Claro, ele vai começar a ser praticamente lançado. A minha pretensão é em junho, né, de 2024. Mas na Feira do Livro vai ser o meu ápice, que eu estou trabalhando. Até porque contextualmente não vai ter como, né, Grapete? Por causa dos 110 anos da rivalidade, a Argentina é campeã do mundo, e, enfim, de toda essa história. E vai cair justamente no dia 20 de setembro, que é o dia Farroupilha, cara. Imagina, né? Entendeu? E teve as primeiras competições, que foi a Copa Roca, e o Brasil perdeu o primeiro jogo, mas depois ele ganhou a Copa Roca lá na Argentina. Então tudo isso vai ser totalmente assim esmiuçado, detalhado no livro, e principalmente assim a participação dos gaúchos, quem fez gol, quem não fez. E vou dizer um negócio, não vou dizer o jogo porque assim, não vou dar gostinho, tem que ler o livro. É isso aí. E o Da seleção que 2 jogadores da dupla Grenal fizeram os gols da vitória. E o Gamarra dizendo que bom que esticou um pouco mais o programa, né? Programa bem culto. Bacana. O Gilmar Careca dizendo que Pelé estava à frente de todos os outros. A inteligência, a habilidade e força física. Que nem ele não vai ter mais. Pessoal, eu agradeço a todos. Primeiramente, eu quero as considerações finais do Clay Oliveira, né? Que o programa já vamos para 22 horas, né? Muito bom o programa, com a presença aí do historiador. Clay Oliveira, sua... Gente, muito obrigado. Obrigado a esse cara aí, maravilhoso. Que cultura, primeira vez, mas é como eu digo, né? A única coisa que não podem roubar da gente, tirar da gente é a cultura, né? Então, por isso, outra coisa que eu sempre digo para todos, seus filhos no colégio, né? É importante. Dei mais moral aos professores, muito mais, né? Que primeiramente as famílias estão trocando. O professor não é para dar educação, é para dar sabedoria. Educação vem de casa. O teu livro, Rafa, vai ser muito bom até para a gurizada da escola, né? Sim, para saber, né? A pretensão, que nem eu disse, tem esses 1000 livros, né, que eu consegui, né, que foram presenteados. Mas certamente a obra vai ter uma reedição, por causa que eu quero levar às bibliotecas e às escolas. E fazer também as palestras, porque nós estávamos conversando aqui sobre jogadores negros, muitos marcaram o confronto Brasil-Argentina, mas é resgatar a história. E para mim, um dos mais emblemáticos jogadores da minha geração, que eu vou ter o prazer de fazer a homenagem que foi também pensada, é obviamente o nosso capitão de 2002, o Marcos Evangelista de Moraes, conhecido como Cafu. Muito, E outro negro, né? Exatamente. O Gamarra dizendo assim, nos mantém informado do lançamento do livro. Sempre. Parabéns, Paulão. Foi ótimo o programa. E o Careca, quando eu voltar no programa, também quero 2 horas no ar. Vai ter. Vai ter. Então, gente. Então tá. Até sexta. Rafinha. Até segunda. Foi uma honra participar do programa aqui. Acho que os comentários, né, que o teu público fiel aí fez, deixa a gente muito feliz, porque eu estou indo trabalhar agora, consegui a concessão do meu supervisor, porque eu expliquei para ele o quanto era importante eu estar aqui. Fazia 5 anos que eu não vi o Paulo, desde 2018. Exato. Não conhecia o Grilo, mas acompanhava o trabalho. Então, quando houve a possibilidade, eu disse, cara, eu vou ir, velho. Eu vou ir.
nem que chova, seja o que for, conseguir a liberação. Estamos aí as preces ao Dia das Mães, está aqui, está todas as mães, minha mãe, minha avó que foi minha mãe, minha tia, minhas tias que foram minhas mães, a todas as mães presentes, as que não são, ainda não, infelizmente não estão, elas são eternas. O meu abraço, meu carinho, meu profundo homenagem, e foi um prazer compartilhar de vocês o programa a todos que participaram, os que não participaram, e essa turma aqui. Pessoal, agradeço ao historiador e escritor, o Rafinha. Resgatador de lixo. Não, tudo bem. Material reciclável, né, Paulo? Exato, reciclagem. Catador de livro, Então agradeço a vocês também que participaram, que mandaram suas ideias, sugestões, foi muito legal. Agradeço muito de coração todo mundo. Né, Paulo? Participaram, né, meu? Isso aí são momentos. Não é dono da verdade nada, a gente só é um gravado, né? E a gente agradece muito. Cláudio Oliveira, Rafa Nunes, muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus, feliz Dia das Mães. Tchau, beijo tchau. no coração.